Fala pessoal, tudo bem? Um recadinho bem rápido que a equipe do Enquadrando pediu pra passar a vocês, porque eles não comentam isso ao longo da gravação, é que o filme do episódio de hoje, né, O Farol de Robert Eggers, está disponível na Netflix, tá? Então no episódio de hoje tem vários spoilers, então fiquem avisados já, ouçam por sua conta e risco, né? Mas quem não assistiu o filme e quiser assistir antes de dar o play de fato, tá na Netflix, tá? Eu acho que vale muito a pena, até para que vocês possam aproveitar ainda mais a qualidade desse bate-papo. Bom episódio a todos! Eu sou Fábio Rangel. Eu sou Rodrigo Carvalho. Eu sou Daniel Cavalcante. E eu sou Gabriel Gaspar. E está começando Enquadrando, podcast de cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar, do nosso padrinho e amigo Gabriel Gaspar, e editado pelo trabalhador esforçado que é Marcelo Zaniolo. Pela divindade isolada, Marcelo Zaniolo. Por aquele que fornece a luz. Sabe que o Marcelo Zaniolo, ele pratica remo, né? Que tem a ver com mar, que tem tudo a ver com esse filme. Ele é o farol do Enquadrando. Ele é o único em condições de sobreviver, né, em um farol entre nós cinco. Sem dúvida, até porque ele consegue sair do farol remando com uma tábua. Enquanto nós todos somos loucos naquela rocha. Exato. Então hoje estamos aqui com O Farol, mais um filme de Robert Eggers. A gente já falou no passado aqui no Enquadrando sobre A Bruxa, do filme de 2015. Ele foi ao ar no episódio 14 de Enquadrando, então lá a gente fala muito de terror, que o Eggers cria com fanatismo religioso, fala sobre mitologia das bruxas, né? Até um filme protagonizado pela Anya Taylor-Joy. A famosa Gambito da Rainha, pra quem não lembra. Gambito da Rainha. Gambito da Rainha, exatamente. Então a gente já fala um pouco sobre Eggers já nesse programa, e recentemente, não querendo datar esse episódio, mas no ano de 2022 que estamos, Eggers também lançou um filme no cinema, né, que é O Homem do Norte. Tá datado. Não tem como se datar mais esse programa. Fábio, me permita interrompê-lo nesse momento aqui, mas só pra falar pras pessoas o seguinte: esse diretor é um diretor que tem apenas 3 filmes na carreira dele. 3 filmes da carreira dele. 3 longas, né? Um deles já foi abordado pelo Enquadrando, o outro, o segundo, está sendo abordado agora, e o outro, o terceiro filme dele, será abordado futuramente. Será abordado em algum momento, certamente. Que isso? Certamente. Ou seja, é um diretor muito privilegiado, né? Vejo aqui até, sei lá, uma relação estranha aí, mas é o diretor mais abordado, talvez, da história do Enquadrando. Talvez seja o único diretor que nós tenhamos abordado a obra completa. A obra completa, futuramente teremos. Ele tava esperando a confirmação que o Enquadrando ia gravar O Homem do Norte pra poder falar, tive sucesso com o filme. Eu quero interromper o Fábio aqui. Vai, pode me interromper de novo. E surpreendê-lo, eu sei que ele ama surpresa, ele adora perder o controle das coisas. Ele adora surpresa. Adora imprevisível. Mas pra falar, já tô quase voltando a gravar os vídeos do Acabou de Acabar, mas nessa minha ausência, quem está me substituindo e de forma brilhante, magnânima. Porra, que isso? Magnânimo. Pô, cara, que bacana. É Fábio Rangel, nosso host, o host do Enquadrando, está lá no Acabou de Acabar me substituindo, e ele fez a crítica de Homem do Norte. Muito bom, Gabriel, muito bom. Então, se você quiser ver a crítica de Homem do Norte antes do Enquadrando ir para o ar, tem lá o vídeo, sem spoiler, beleza? É só sua observação aí, fazer esse agradecimento público, né, a esse bem feito que o Fábio tem executado para o bem do Acabou de Acabar. Muito bem feito. Tu reparou muito bem que feito. quando o Gabriel falou que era pra elogiar o Fábio, ele até parou de interromper o Gabriel, ele deixou o Gabriel seguir. Vai indo, pode elogiar. Mal sabe o Fábio que as primeiras tratativas de acordos do Acabou de Acabar foi com o Marcelo. Marcelo não pôde, porque tá vivendo uma vida de loucura. Então, ele passou pro Fábio. Mas enfim, eu acho interessante citar o Homem do Norte, porque o Robert Eggers, ele procura, em elementos mitológicos, um pouco de horror, né? Trazer um pouco de horror nesses elementos mitológicos pros seus filmes. O Homem do Norte não é um terror, Precisa nem se esforçar muito pra encontrar esse horror nas questões mitológicas, né? Nem precisa, né? Mas o Homem do Norte não é um terror, mas aqui a gente vem com o Farol, que é um terror. E acho interessante também citar que é uma obra do Eggers e da produtora A24, que tem a fama de dar muita liberdade pros diretores. Então a gente tá aqui com uma obra que é muito autoral, sabe? O Eggers, ele acaba sendo muito autoral porque ele sempre tem muita liberdade e, lembrando aqui uma parada que o Rodrigo já me disse, né? Ele sempre faz os próprios roteiros. Isso é uma questão que foi muito debatida na época ali, da década de 70, em que era tido como verdadeiro artista da sétima arte, o cara que escrevia sua obra e dirigia sua obra. E aí eu lembro muito de Tarkovsky, né? Que é um diretor russo já falecido, que ele falava uma parada muito interessante, que ele dizia que na concepção dele, muito pessoal, particular, ele achava que a arte do cinema, ela só era de fato encontrada quando o próprio diretor escrevia seu filme, seja adaptando de um livro ou de alguma coisa, mas ele escrevendo o roteiro, ou ele realmente escrevendo o roteiro do zero, assim, porque era a única forma que o diretor conseguiria colocar toda a carga emocional e muito particular, muito pessoal, muito profunda do próprio ser dele no filme, e não pegar de um roteiro de um terceiro, que teria colocado o roteirista, né, todo esse lado emocional, que teria que ser adaptado
ditado pelo diretor, interpretado pelo diretor, ele já achava que isso não era arte. Cara, meio radical, mas eu entendo a linha. Ele era bem radical. A linha de raciocínio, mas é meio Sei radical, que você né? trouxe, Rodrigo, é uma visão da época, obviamente não era uma unanimidade, e obviamente é um tipo de visão que É muito pessoal, né? é rejeitada pelos outros artistas do meio audiovisual. Claro. Seria o equivalente ao Marvel não é assim. Nossa, não, na verdade não. Ele tá falando que não é cinema quase nada, é cinema tipo Hitchcock. O Hitchcock falava isso, assim, o Hitchcock compactua que ele tinha o filme perfeito na mente dele e a realidade impunha obstáculos para que esse filme perfeito fosse apresentado. Então, a direção, os atores eram obstáculos. Claro, E aí a frase do Hitchcock, ator é gado. É gado. A frase dele é essa. O ator tem que seguir o que ele tá fazendo para poder apresentar o filme perfeito que já está na mente dele. Tá no mundo das ideias, né? Nunca vai ser perfeito, No né? mundo das ideias, platônico, perfeito. Não, e olha só, Fábio, tem um ponto interessante, cara, porque nós estávamos conversando em como o Farol, ele evoca coisas emocionais. Sim. Ele não necessariamente tem que ser interpretado só com racional, mas com a nossa sensibilidade, nossos sentidos, né? Ele gera muitos estímulos. E o Tarkovsky defendia que o roteiro deveria ser do diretor exatamente por isso. Era uma visão do artista, né? Era a emoção do artista, o artista como diretor, o diretor como artista. Ele dizia que quando o artista ele se obrigava a criar uma obra que tinha que ser entendida racionalmente, ele já estava se podando, ele já estava transformando essa obra em outra coisa, tipo um produto, e não necessariamente a arte, que a arte comunica com emoção obrigatoriamente. Não dá, né? É bem radical, dá pra levar isso a ferro e fogo. Se a gente trabalha com cinema só do ponto de vista emocional, você vai comunicar pra talvez pouquíssima gente, né? Olha só, o que é comunicar, né? O comunicar, ele passa por uma razão lógica, sabe? Porque você define comunicação quando você tem o entendimento da mensagem. O que eu tô querendo dizer pra você é o seguinte: se cinema é entretenimento e ele nasce com essa estrutura, existe a necessidade de comunicar para entreter. Não, então mas é exatamente esse é o ponto, que o Tarkovsky, na verdade, ele quer que eliminar a irmã gêmea, né, a indústria do cinema. Acho que nem é isso. Eu acho que nem é questão de eliminar a indústria. não é eliminar, realmente. É porque não é sobre cinema, é sobre arte que ele tá falando, sabe? Eu entendo, e o meu argumento também pode ir além, pode ser falado sobre arte. Eu acho que, assim, fazer arte dentro dessa perspectiva, eu acho válido, não tô tirando essa validade, mas aí é algo que vai se alimentar basicamente só o artista, e não aquele que contempla. Não é sobre uma mensagem lógica, é sobre uma mensagem sentimental. E não digo nem só em passar, é em você, mesmo que você não tenha consciência de como passa, você evoca. E você falou assim, essa arte vai se comunicar com menos pessoas, mas vai se comunicar de forma muito mais profunda. E ele dizia isso no livro dele. Ele recebia cartas de pessoas, tipo assim, achando tosco o filme dele, porque não era compreensível no modo geral, mas pessoas falando que foram experiências muito profundas, que trouxeram pra eles, assim, não só traumas que eles viveram, mas também momentos muito importantes, reflexões do que eles sentiram. Então, assim, eu acho válido a ideia dessa galera lutando pra que interpretar o que é a sétima arte, diferente das outras, entende? Eu entendo, eu só acho que ela vai comunicar com menos pessoas. Pra gente progredir nesse assunto, eu vou relacionar com uma coisa que eu acho que vai fazer mais sentido, até pra poder desmistificar isso que o Daniel tá falando sobre comunicação e arte. Por exemplo, imagina você ver um quadro Van Gogh. O quadro Van Gogh, se você falar, pô, ele comunica com pouca gente, sabe? Porque ele não é lógico. Não tá falando de comunicação, a gente tá falando sobre expressão artística. A gente tá falando sobre arte. Então, quando você pensa em arte não é sobre você comunicar, sabe? A arte é sobre você evocar sentimento. Mas evocar sentimento pra você não é comunicar? Porque eu usei muitas vezes essa palavra com esse intuito. Não necessariamente. Não necessariamente, é isso. Porque sai da relação, sabe? Sai da relação entre o artista e quem tá assistindo. Você vai complementar o artista com seus próprios sentimentos. A comunicação se dá quando o emissor e o receptor recebem a mesma mensagem. Isso aqui não é sobre mensagem, é sobre sentimento. É sobre evocar sentimento. E aí, eu acho interessante já puxar daqui, nesse paralelo, com uma vertente artística que é muito utilizada nesse filme. Porque esse filme, como o Rodrigo tava puxando, ele não é sobre você trazer uma lógica e entender o filme de forma lógica, de forma até linear. Eu tentei, foi uma loucura. Né? Tô exausto. Não é sobre você entender o filme de forma linear. Ele é sobre muito do que o filme vai explorar, buscando referências no movimento artístico do expressionismo para poder evocar emoções na gente. Então é muito menos sobre lógica, muito mais sobre emoção que ele evoca. Aliás, eu acho que isso foi o que mais me impactou quando eu fui assistir o Farol, né? O Eggers, ele faz um trabalho muito inteligente, porque ele tá fazendo um filme basicamente que é de horror, suspense, mistério, né? E ele vai buscar referência pra ele, pra essa construção, como a gente tá conversando aqui, dessa expressão emocional do filme, no cinema de horror do década de 20, por exemplo, né? Que você vai ter não só no expressionismo alemão, e nos Estados Unidos sendo trabalhado também, em que a imagem é muito poderosa, a construção dessa imagem, né? Ela vai comunicar às vezes pela sombra, pela luz, pelo contraste, né? Pelo posicionamento dos atores, assim. É incrível como ele busca isso. O cinema mudo, como ele não tem, e o Eggers vai tentar emular
emular isso, né? Ele não tem a agilidade da câmera. A câmera era muito pesada no cinema mudo. Ela era engessada, ela era pesada, grande. Você não tem facilidade de movimentá-la e também não era ainda uma linha narrativa tão clara naquela época. Você tinha um comprometimento maior com o enquadramento. Em como você enquadra aquela cena, porque ela vai ficar um tempo ali. Você não vai ficar cortando aquilo, né? Era trabalhoso, né, de ser feito. Era trabalhoso, exatamente, era trabalhoso. Então você tinha que ter um ensaio, você tinha que ter um posicionamento dos atores. Aliás, o Eggers fala isso. Os dois tiveram que ensaiar muito pra poder eles estarem de acordo com a iluminação. São takes muito longos, né, cara? Como tem poucos cortes. E você vê como esse filme ele vai evocar o cinema mudo, né? Vai. Ele vai brincar com isso. E esse comprometimento com o enquadramento, com a composição, né? Se o ator ele se movimenta de forma diferente, a luz muda. E a luz tá comunicando. Então, se o Eggers quer que a sombra esteja do lado esquerdo do rosto do personagem, ele vai ter que atuar dentro daquele posicionamento, marcação de luz na cena. Então, assim, é muito interessante ele tentar emular isso no longo do filme, né? A filmagem do cinema mudo, de fato. E a própria transição de uma cena pra outra, os movimentos que a câmera faz muito lentos, como você falou. Suaves e pequenos, né? Suave, pequeno. Eu acho muito elegante, assim. E vendo o The Northman, né, que eu vi essa semana também, vejo no The Northman só aparece menos do que aqui, realmente, por causa da proposta, né? Claro. A proposta, realmente. Vou te falar uma parada aqui, vou confidencializar pra vocês um negócio aqui que nem sei se é correto, essa análise sobre o filme. Lembra? A gente falou no nosso último Enquadrando, ou penúltimo, sei lá. Era feito muito filme antigamente. Charlie Chaplin fez quase 40 filmes em um ano. Só que chega pra gente, os melhores, os clássicos, que ficou imortalizado no cinema, sabe? Então, assim, eu falo como uma experiência pessoal minha. Toda vez que eu vejo um filme preto e branco, com aquele enquadramento curto... Com o formato 4x3, né? 4x3. É um filme memorável. É um filme que já é lembrável, sabe? É um filme histórico. Já larga na nota 7. Já larga na nota 7. Já larga na nota 7. E aí, quando um filme atual, um filme, né, dessa década, sabe? Se propõe a gravar assim, e aí ele é, né, exibido pra gente dessa forma, ele evoca toda essa memória que eu tenho, né? Eu não vivi nos anos 20, 1910. Não vivi nessa época. Claro. Quando nós, dessa geração, estamos consumindo um filme que é dessa época, atual, que é apresentado já assim, é colocado nele um peso, sabe? Histórico, uma carga de um clássico. Claro. Ainda é uma ferramenta também, cara, de te jogar direto na história, né? Num período, né? Porque você, obviamente, remonta a esse período histórico, né? Na década de 20. Verdade, a filmagem do Farol é uma filmagem que envolve riscos, porque na maioria das vezes, quando você filma em preto e branco, na verdade você filma colorido digitalmente, depois você transforma em preto e branco. O Farol, até pra passar mais essa sensação do que a gente tava falando, né? Da década de 20, ele foi feito em 35mm e filmado em preto e branco direto, ó. Ele é película. Então, assim, é um risco muito maior. O filme é em preto e branco. Não tem uma versão colorida só com o diretor. O filme é esse, foi filmado assim. Se um diretor for fazer um filme como esse hoje, ele se protege de que maneira? Ele vai fazer isso num estúdio, ele vai fazer isso num ambiente controlado. Vai fazer o preto e branco digital, com né? digital, porque, né, tem a maior possibilidade de errar. Aqui não, cara. O cara escolhe viver certos riscos pra ter um resultado e, porra. Normalmente essas escolhas, Daniel, são até do diretor de fotografia. Ele que vai fazer todo esse estudo pra chegar nessas escolhas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, ele usa justamente todos esses recursos pra remontar uma época do cinema, né, do expressionismo alemão, onde você tinha exatamente o filme preto e branco, o filme com esse formato, e qual era o objetivo? Acho que isso que é importante. O expressionismo alemão, né, é um movimento, o expressionismo vem do movimento artístico onde ele buscava retratar a realidade de forma distorcida. E aí ele vai flertar com o quê? Ele vai flertar com a loucura, né? E aí, como o Rodrigo fala, ele vai dar origem, por exemplo, ao gênero de terror, ele vai dar origem ao gênero noir no cinema. E pra isso, o que ele vai utilizar muito pra poder evocar esses sentimentos? Ele vai utilizar a sombra, muito das sombras, muito dos ângulos, sabe? Muito. E você vai perceber muito disso nesse filme. Do pontiagudo, do fálico. Rodrigo, falando sobre esses movimentos artísticos, tem um momento no filme, em particular, que aparece um personagem, puxa uma navalha, e aí depois parece um olho, foco no olho pra um lado, olho pro outro, navalha na mão. O que isso te lembrou? Na hora. O Cão Andaluz. Exatamente. Dali do Luiz Buñuel, né? Sim, perfeito. Cara, ótima lembrança mesmo do Buñuel. E eles fazem a gente, por um efeito Kuleshov, a gente monta a cena, cortando o olho. E essa informação é importante, ó. Você vai lembrar disso futuramente. Essa informação é importante. É importante. Olha que isso. Melhor introdução que já tivemos até agora. Arte, isso é arte que a gente tá fazendo. Camada sobre camada. Pô, isso é enquadrando puro. O Daniel comentou sobre a ideia de filmar já em preto e branco, e eu tava vendo uma entrevista desse diretor de fotografia, né? Que é o Jarin Blast. Sempre trabalha com ele, né? Com Eggers, né? Sempre trabalha com ele. Os 3 filmes é o mesmo diretor de fotografia e você vê a versatilidade desse cara. Porque A Bruxa explora uns elementos da fotografia, The Northman explora outros elementos da fotografia, e esse filme no meio vai na loucura do expressionismo alemão, trabalhando preto e branco
direto na película com 4x3. Não, e ele consegue ainda assim ter a identidade dele. Isso é muito foda, né, Esse cara, né, ele fala uma coisa que me impactou. Ele fala o seguinte: eu queria buscar o maior contraste no vermelho possível, porque o vermelho é muito importante pra esse filme. Sim, O filme é preto e branco. E o filme é preto e Mas branco. a gente sabe o que é vermelho. O que é vermelho? O sangue é vermelho. O corar do rosto quando você bebe é vermelho. Um soco ele faz teu rosto ficar vermelho. O cara queria explorar o máximo disso possível. Cara. Então olha o que ele faz. Ele pega um filtro ciano e coloca na frente da lente. Sim. Um azul E esverdeado. aí, na teoria design, tem muito isso, que você coloca uma faixa azul sobre o preto para o preto ficar mais preto. Isso é uma teoria de impressão. E aí o vermelho, qualquer diferençazinha no vermelho ganha um contraste absurdo. E aí olha o que o cara pensa. Pô, ele coloca esse filtro O ciano. maluco meteu um filtro azul pra ressaltar o vermelho no preto e branco. No preto e branco. isso? Olha a loucura, é isso aí. E aí, olha só, na frente da lente, ele botou um filtro ciano. E aí se liga, o cara chega na cena final, vocês percebem que na cena final, o rosto do Robert Pattinson tá todo escuro e ele vai clareando. Sabe como é que o cara fez isso? Esvaindo o ciano. Porra, Cara. tá aí. E depois que terminou todo o ciano, ele vai aumentando a exposição. Cara. E aí o rosto do cara começa a brilhar. Joga um Então, contraste foda. olha a sacada do cara. Ele joga o contraste fora. É isso. De duas formas. Então, é muito meticuloso a forma que ele quer filmar esse filme. O contraste é muito importante. Não, é absurdo. O contraste é muito importante, realmente, porque ele tem a filmagem mais realista e ele tem a filmagem onde você tem uma exposição maior, de fato. E só pra reforçar uma coisa muito importante, a gente tá falando sobre o expressionismo, né? O expressionismo alemão, principalmente no cinema ali, década de 20. A gente vai logo lembrar de filmes em que usavam os cenários muito bizarros, assim, né? Tipo assim, eram basicamente cenários pintados, feitos de madeira e tal, porque o objetivo, na verdade, era você, aí, a palavra comunicar, era você comunicar diretamente alguma sensação, e pra isso, se você tivesse que deformar o cenário... Passar informação, contar a história, só isso, né? Se você tivesse que deformar o cenário, você deformaria. E como você tá falando muito sobre filmes que estavam, na época, era uma época de guerra, uma época de depressão, você tem, obviamente, um cinema de horror começando, né? Trabalhando muito a iluminação pesada, sombra, que vai ser usada aqui, né? Até complementar isso que o Rodrigo falou, como é uma época de guerra, uma época horrível, sabe? A realidade era péssima, sabe? Então o pessoal realmente tentava fugir da realidade através de extrapolações da arte. Então, assim, tudo era meio não tão realista. Ou então, até realmente salientar essa realidade brutal com, entre aspas, com a fantasia. A fantasia serve pra reforçar também, né? Isso. Era uma ferramenta de escape. E eu vou jogar o clima dessa introdução maravilhosa lá pra baixo, que eu vou fazer uma piadinha aqui, escrota, que na verdade nosso diretor de fotografia maravilhoso ainda fez uma homenagem a Edward Cullen, fazendo ele brilhar, Robert Pattinson brilhar novamente no Farol. No Farol, É isso caraca. aí. Brilhou novamente. Jogou todo o clima todo Ele é fora. o mais próximo de um farolelo que nós temos, né? É isso. Vamos pra sinopse e vamos poder falar sobre essas camadas de O Farol. Mas antes da sinopse, eu gostaria de comunicar a todos que o Enquadrando, ele tem uma campanha no Apoia-se. Então, se você quiser ajudar o Enquadrando a se manter e a crescer, você pode acessar lá em apoia.se/enquadrando. Doando R$10 pro Enquadrando lá, você pode entrar no nosso grupo do Telegram como recompensa, que é um grupo que a gente tá sempre debatendo e conversando sobre cinema. É uma galera muito maneira Bom que tá lá, demais, bom. sempre discutindo. Então, Aliás, vou fazer uma homenagem hoje a alguém do grupo, que eu vou colocar um ponto que ele colocou no grupo e eu vou usá-lo agora no Farol. Cita direitinho, senão é plágio. Referência, né? Tem que poder, senão é TCC. Vou citar. E eu gostaria de agradecer alguns nomes como Luciana Marques, Lucas de Freitas, Pedro Ivo Souza Medeiros, Rogério Maggioni, Heitor Greco Aguiari e Vinícius Teixeira Lima. Obrigado, gente, do coração. Vocês são os faróis da nossa vida. Muito obrigado, galera, por apoiar o Enquadrando. Mas se não puder contribuir, a gente entende, por favor, divulgue o Enquadrando. É isso, a palavra é Não essa. tem dinheiro, não tem cascade no bolso, botou a mão ali, tá vazio, divulga. Pelo menos divulgar de graça. Fala, eu vou nem divulgar de graça, não tem desculpa, tá ligado? Pra não divulgar. É isso aí. Você ouvinte do Enquadrando, bem-vindo, você entrou agora nas ondas sonoras da nossa rádio Enquadrando, que envolve você e traz você para visões e novas camadas de filmes. Você está hipnotizado, como se estivesse ouvindo agora uma voz de uma harpa, de uma sereia, de um tritão. Você está completamente hipnotizado ao navegar pelas ondas da internet e bater nesse rochedo chamado Enquadrando. Você irá agir agora de acordo com o nosso comando. Feche seus olhos, feche, contemple a escuridão da noite, a escuridão do mar, contemple o breu total. Perfeito, agora abra seus olhos abruptamente, veja essa imagem que está na sua frente, contemple ela, olhe nesse momento ela da direita para a esquerda, de baixo para cima, enquadrou essa imagem, viu essa imagem, contemplou essa imagem nos interessa. Você irá pegar essa imagem, você irá imortalizar essa imagem através de uma foto do seu celular e você mandará essa imagem para nós através da rede mundial de computadores, da rede chamada Twitter.
Twitter do desgraçado do milionário do Elon Musk, você irá mandar pra nós essa foto a partir da hashtag Enquadrando Agora. Se você também marcar lá o @enquadrando_, ou enquadrando vai fazer uma graça com você lá, você também marcar lá o @Cinema Gaspar, que é o meu Twitter pessoal, eu me comprometo a compartilhar todo mundo que marcar esse @ lá. Sinopse. No início do século XIX, 2 faroleiros vão se isolar em uma ilha para cuidar de um farol por 4 semanas, e suas personalidades vão assombrar um ao outro. E tem informação aí. O filme, obviamente, né, parte de uma ideia do irmão do Eggers, Max Eggers. que tinha a ideia de fazer um filme sobre um fantasma no farol. Essa história vai mudar um pouquinho porque ele vai ser baseado em fatos reais, né? Houve realmente um problema no farol em 1801 e 2 faroleiros chamado Thomas, né? Um morreu, então isso é a base pro início da história, a base pro Eggers fazer o roteiro dele. Cara, eu acho interessante, já começando esse filme, ele apresenta os 2 personagens de costas. Os 2 personagens de costas e quem tá de frente pra você? O farol. O terceiro personagem. O farol. Isso que você falou, Fábio, tradicionalmente, tá ligado, no cinema, quando a gente apresenta um personagem, sobretudo os protagonistas, de costas, é uma mensagem do diretor pra gente que diz a seguinte informação: tá de costas, apresentou de costas, o cara é complicado, o cara é complexo, o cara tem camada. Tá de costa não é confiável. Eu acho muito maneiro porque você já vai percebendo um aspecto do filme, que é essa filmagem lenta, e aí ele vai brincar com isso, cara, na hora que você vê pela primeira vez os 2 personagens de frente. É uma foto. Praticamente uma foto. Parece uma foto protocolar, sabe? O Robert Pattinson aqui, o personagem que eu vou chamar de o jovem, não sei, a gente vai ter que decidir os nomes. Howard. Ok, vamos chamar. Eu sempre chamo ele de Winslow, todas as minhas anotações. O Winslow é aquele... o Winslow é outro cara. Ele é o Howard. Howard e Wake, tudo bem. A gente pode chamar assim. Howard é o jovem, Wake é o velho. Tá bom. Você vai ver que o Howard, ele já olha quase que tipo olhando pra câmera. E lá na frente, em algum momento, ele vai de fato quebrar a quarta parede. Eu acho que esse momento ele tá comunicando muita coisa. É aquela velha história que a gente fala. Quando o diretor é bom, ele já comunica muita coisa com pouco tempo. Porra, né? na primeira cena, Rodrigo, manda, brilha, Rodrigo. Não vou nem exagerar. Eu acho muito interessante como os 2 faroleiros que estão vindo, eles estão carregando os mantimentos, ou então as roupas, a bagagem deles juntos. Eles passam pelos nossos 2 protagonistas e não cumprimentam. Ninguém se cumprimenta. É uma parada fria, assim, burocrática, sabe? Agora é o seu turno, vai lá, seu turno e tal. O Eggers deixa eles caminhando até o farol, sabe? Tem uma distância até lá. É gostoso isso, é importante isso, né? Eles estão se movimentando até lá. Eles estão se isolando. Eles estão se isolando, se afastando, né? Menores já. E essa fotografia que você falou é muito maneira, porque já determina muita coisa ali. Claramente o rosto do Howard é de um cara que tá incomodado com o fato de que ele tem 4 semanas ali, num cenário que ele não tem muita ideia do que vai acontecer, ele não tá satisfeito, enquanto que basicamente o Wake, né, que é o William Dafoe, ele quase dá um sorrisinho de satisfação, de volta a algo que ele tá tão habituado, tão acostumado, como ele diz a esposa dele, que é melhor do que qualquer outra mulher e tal, que é a própria luz do farol. O rosto do Pattinson passa uma inexperiência, né, de fato, passa. Ele é um novato. Ele poderia não ser, mas assim, fica claro que ele é um novato ali da situação. Fica claro que ele é. E eu acho interessante você perceber que filmar os 2 olhando nessa direção, ou mais ou menos nessa direção, porque eu acho que eles não estão bem olhando exatamente na mesma direção, mas o fato de filmar eles lá e gastar tempo com isso, não tem um sentido lógico. Para pra pensar. Eles estavam carregando caixas pesadas, e aí eles param. Vai ficar olhando o barco e indo embora. E ficam olhando. Não, provavelmente é o mar. Depois eu acho que depois ele faz a subjetiva do Howard e ele tá olhando o barco indo embora. Mas eu acho interessante isso, porque não é uma cena lógica. E aí eu quero remeter o que a gente tava falando lá atrás. Ele vai fazer escolhas que não necessariamente são pra comunicar uma coisa lógica. É pra evocar emoções, né? E ele vai fazer isso ao longo do filme todo. Tá passando pra gente a sensação de isolamento, né? O único contato, o único meio de comunicação com a humanidade, né? Que foi o barco que levou eles pra lá, tá indo embora. E a partir daí, a partir desse momento que você tá vendo ele embora, você começa a se sentir mais e mais isolado. Então é isso, é emocional. É uma informação emocional. Cara, e vale aqui ressaltar uma discussão que eu e o Fábio tivemos, que nesse momento você tem a apresentação daquele barulho incômodo que vai ficar o filme inteiro, que a gente ficou no primeiro momento achando que era do navio. Entretanto, a gente tem que lembrar que o farol é um meio de comunicação para os barcos que permite um contato visual através da sua luz magnânima que brilha ali. E também, se estiver nublado, enfim, se dá pra ver a luz, o farol tem um segundo meio. Você, navegante, você, capitão de barco, pode ficar tranquilo porque o farol também tem um barulho. Velho lobo do mar, você sabe do barulho. Velho lobo do mar, fique tranquilo, calme sua alma, que você vai ouvir o barulho do farol. Vai ouvir um... Com aquele megafone gigante, né, que tem lá. Vai ouvir isso. E esse é um ponto interessante, como
como o som, ele é usado aqui nesse filme pra passar o isolamento, cara. Porque você tá naquele ambiente e você só tem uma pessoa pra conversar. Então, o diálogo só tem uma voz. Você só vai ouvir uma voz ali. Ali na sua, você só escuta uma voz ao longo de 4 semanas. Fora isso, é só efeito que remete a tempo. E aí eu tô falando de tempo atmosférico, né? Que vai ajudar também a passar uma ideia de tempo cronológico. Ou de perda de controle do tempo cronológico, né? Sim, como você não tem muitas marcações cronológicas de fato, né? O relógio, por exemplo, aparece o relógio poucas vezes no filme, né? Em determinado momento, o personagem soca o relógio, ele quebra essa estrutura de tempo cronológico. Você perde a noção de tempo a tal qual o personagem principal. E esse som ensurdecedor desse farol, que, caraca, às vezes tá lá no fundo da cena. Vira trilha sonora, né? Toda hora que olha pro bendito farol, aparece no quadro, tu tem essa informação, cara, é um negócio que você, quando acaba de ver o filme, como a gente tá fazendo aqui agora, a gente fica com essa porcaria desse barulho na cabeça. Tu sai mais aliviado. Cara, eu acho que é um som que ele representa exatamente todo o quão aquele cenário ele é agressivo pra aqueles dois personagens, o quanto aquele cenário é incômodo e não é fácil você tá lá de fato. E, cara, ele faz isso com som. E eu acho legal que você já puxou essa questão do isolamento, Daniel. Os dois personagens, eles são basicamente obrigados a se relacionar. Eles são os únicos dois personagens que estão ali. Eles não podem conversar com o farol. É isso, eles conversam com o farol direto. Mas rapaz. entre eles, parece que, tipo, eles seriam as duas únicas pessoas que estariam ali pra eles se relacionarem, né? E eles vão começar a estabelecer uma relação que é muito dúbia, por várias vezes. Porque fica muito claro o controle que o velho tem sobre o Howard, né? Que o Wake tem sobre o Howard. Essa relação, ao mesmo tempo que ele, durante o dia, eu sou seu chefe, à noite, eu quero tua amizade, eu quero parte da sua amizade, sabe? Eu quero teu ouvido. Eu quero quebrar o clima tenso, né? Eu quero um momento sabe, aqui tipo... de afagos e de diversão. E eu né? acho que essa é toda uma camada do filme, de falar sobre essa relação de trabalho entre o empregado e o chefe. Por exemplo, cenas que reforçam isso, né? Quando ele manda o cara limpar o chão, mesmo que ele já tenha limpado o chão. Quando ele vai e faz ele arrastar um tonel pesadíssimo pela escada do farol até o andar de cima, e quando chega lá, ele simplesmente fala, ok, isso tá errado, desce. Então são abusos, né, que um chefe cometeria. É uma né? relação assimétrica de trabalho ali, com certeza. Um abuso de trabalho, é uma relação de E poder. uma outra cena interessante é porque eu fiquei, cara, como é que o Howard tá tão intimidado assim? Porque até então, tudo bem que ele seja o chefe, mas, porra, eu tô aqui trabalhando, vou ignorar esse cara, vou fazer o meu trabalho. Mas tem um momento em que ele mostra o poder, que ele fala, você não vai ganhar salário. Isso pra mim é o máximo, assim, sabe? Caraca, depois de ficar lá 4 semanas, você não ganhar salário. Não, e eu cheguei a marcar aqui, ó. O capitão, ele não tem juventude e vigor, mas ele tem a hierarquia e o salário. Foda, né? Meu Deus do Isso céu. aí. Mas interessante, a montagem é muito inteligente pra reforçar o que o Fábio falou, pra gerar a frustração, a gente entender a frustração do Howard. E a montagem, o que ela faz? Toda vez que você tem o momento do jantar, que é o momento em que de fato o Wake ele quer criar uma conexão ali, até pro momento de entretenimento, pra relaxar, no fundo ele gosta de ir pro farol, e ele vai daqui a pouco pro farol e tal, ele acabou de cozinhar e tal. A montagem, ele antecede as cenas de jantar com um momento de muita frustração do Howard. Então, por exemplo, pra citar 2 momentos, né, essa cena que tu falou que ele sobe a escadaria do farol com óleo, e ele chega lá depois, tu vê que é muito pesado a parada, assim, dá pra perceber que é muito pesado. Ele sobe cada degrau lentamente, é uma parada bizarra. Aí a Cassina falou, não é possível que esse é o jeito certo de fazer isso, tá, cara? Isso é muito antiprático. Não é possível. Não é possível. Ele chega lá, o cara manda ele descer. Assim que termina isso, tem um atrito, corta e tem um jantar. E nesse jantar, por acaso, eles não conversam. Porque o Howard tá completamente introspectivo e puto com essa situação. Enquanto que, obviamente, pro Wake é muito mais tranquilo, né? Tem uma cena também de quando ele tá carregando o carvão no carrinho. E aí ele tá com a capinha e tal. Ele vira o carvão no meio do lamaçal, da chuva. Corta pro momento de jantar. Então ele sempre constrói isso. A frustração muito grande do personagem, né, do Howard, para depois você cortar pro jantar e você entender profundamente por que ele não tá querendo conversar. Ele não quer abrir essa guarda pro chefe dele, porque a vida dele é insuportável. O dia dele é insuportável, né? Você sabe como é que eu assimilo quando eu tava assistindo essas cenas? Não são poucas, não, né? Na estrutura do filme. Na verdade, o filme tá estruturado basicamente nessa relação, né? Sim, na frustração e no jantar. Na frustração e no jantar. É aquele cara, fazendo um paralelo, né, com a nossa sociedade. É o cara que acha que o cara que tem uma jornada de trabalho absolutamente exaustiva, o cara que sai pra trabalhar 3 horas antes de chegar no trabalho e chega em casa 3 horas depois que terminou a jornada de trabalho dele, ele tem que ter uma vida cultural, né? Tem que vivenciar dos espaços públicos da cidade com tranquilidade, com maestria. Ele tem que sentar com o filho dele
dele pra fazer a lição de casa. Na realidade, ele tem que fazer isso mesmo, tem que dar conta de tudo isso e achar que essa relação é uma relação de paridade, de igualdade, né? É uma relação saudável. Ah, se eu consigo, ele também consegue, né? Tipo, eu sinto pena profunda do Howard. Ele realmente parece que ele trabalha muito. É uma parada assim. Absolutamente assimétrico, né? A situação aqui. E o Fábio tava falando da relação, né? Absolutamente de trabalho. E o filme toca bastante sobre isso, né? Eu acho que ele deixa bem claro. Fala bastante de trabalho. E fala bastante de... Eu vejo também uma questão aí muito forte da presença da Revolução Industrial. Sim. A máquina aqui, né? A engrenagem, ela aparece muitas vezes como um símbolo da transformação humana, do poder do homem, né? Sobre essa tal natureza, né? Eu tava falando de tempo cronos, né? Tempo cronológico. Essa ideia de tempo cronológico que nós temos, nada mais é do que um artifício da Revolução Industrial. Até então, o meio rural, o tempo é o tempo natural, né? O tempo do sol, né? O tempo das estações, é o tempo atmosférico, como eu falei, né? Ele é preponderante. Agora, o tempo cronológico, ele vai aparecer a partir da Revolução Industrial. É absolutamente arbitrário. É bizarro. Minuto, segundo, né? As coisas, né? Tendo um tempo certo pra acontecer. E nessa relação, o Howard e o Wake, eles ambos são empregados, né? No final das contas. Eles ambos trabalham no farol. Só que um tá no nível hierárquico acima, detém o poder, né? Basicamente. Sim. E pra mim, pegou muito forte, porque assim, pra geografia, poder tem a ver com território, tem a ver com um local a qual você, né, estrutura essa relação de poder. Essa relação de poder tem um espaço pra acontecer. E nada mais simbólico aqui do que o próprio farol. O farol é um território do Wake, não é um território do Howard. E o Howard vai passar o filme, no final das contas, tentando assumir esse território. Sim. O filme inteiro é sobre poder. Disputando aquele território, né? O filme é se perder por poder, no final das contas, e né? posso até contribuir uma parada, Daniel, porque me lembra uma coisa muito clara também. Hierarquia, até nas empresas, assim, mais estruturadas como hoje em dia, elas têm andares, sabe? Tem o trabalhador que trabalha lá no primeiro andar, na recepção, não sei o quê, que até o subsolo... Um dia você vai chegar no 16º andar. Você diz que o próprio prédio é uma estrutura hierárquica, né? Exato. E aí, quando o Wake, ele sobe o farol pra ir lá e se deparar com quem quer que esteja lá, isso pra mim é tipo, só ele tem acesso ao empregador. Só o Wake tem acesso. Ao capitalista. Exato. E ele não quer deixar o Howard ter esse acesso, por quê? Porque senão ele pode perder a vantagem que ele tem. É alguma coisa muito exclusiva, sempre, né? Tipo, de nenhum acesso, né? E no final das contas, no final do dia, os dois estão jantando juntos, né? Porque os dois são frutos desse sistema. Da mesma classe. Ambos são da mesma classe. E aí você percebe que existe uma coisa muito complicada nessa estrutura, como é cruel. Quem tá avaliando o trabalho, obviamente, é o Wake, mas ele que provê a comida. Ele provê a bebida. Então ainda é uma relação ainda de domínio tão profundo, que assim, que tem a ver até com o alimento que ele tá provendo, sabe? É bizarro isso. E eu gosto que o filme, ele sabe que ele tem que perder tempo, entre aspas, perder, no Howard trabalhando de fato. Então o filme mostra ele passando de um ponto ao outro, carregando o carrinho dele com as pedras lá. Lentamente. Mostra o quanto é distante, o quanto é difícil, o quanto toda hora ele tá esfregando, o quanto toda hora ele tá na fornalha, o barulho do farol bizarro, não sei o quê. E ele vai se dando liberdade, né? Porque ele vai tirando um pouco das roupas enquanto ele tá nesse processo, né? Trabalhando na fornalha. E, cara, é muito louco, porque, tipo assim, isso vai ajudar a construir a ideia dele perdendo o controle, porque ele tá no nível de estresse cada vez maior, e vai estabelecendo também pra gente exatamente essa estrutura de revolta. Porque você vai ficando revoltado com ele também nesse processo, porque pra você, obviamente, o Wake também. O que faz o Wake? Ele cozinha e ele fica se masturbando lá no farol. É isso que ele faz, tipo, sabe? Então, é muito interessante esse trabalho do Eggers, que ele sabe que isso é muito importante pra se construir o tom da história, né? O peso da história. Eles comem lagosta, né? A maior parte do tempo, lagosta. Pô, hoje em dia lagosta é um prato, porra, né? Nem sei quanto custa, tá ligado? Um prato de lagosta, finíssimo, tá ligado? Mas antigamente não. Como é que a cultura vai mudando, tá ligado? Na época, lagosta era comida de escravo. Cara, é muito louco isso. Tinha realmente uma legislação, se não me engano, na França, de que você só podia dar pro seu escravo lagosta no máximo 3 vezes por semana, senão era considerado maus tratos. Se desse mais que isso, tá ligado? Como é que a cultura vai mudando, né, com o tempo, né? Hoje em dia, lagosta é meio iguaria. Antigamente era comida de escravo, tá ligado? Fica a curiosidade histórica. Isso me lembra uma parada interessante que a gente tava puxando o link lá atrás, né? Como o Eggers vai usar esses objetos afiados, estranhos, meio nojento pra construir esse tom de horror do filme, incômodo no filme, né? Ele usa as garras da lagosta, né? Ele usa a forma como eles comem, como o Wake come, é meio nojento, tá sempre caindo um pedaço e tal. Cara, sabe a primeira coisa que eu reparo quando ele entra na casa? A faca pendurada na parede. A faca pendurada na parede. Tem uma faca pendurada na parede que fica pendurada o filme inteiro. Sim. Não, e é isso, tipo assim, você vai construindo esse clima agressivo por meio das linhas retas, por meio das coisas pontiagudas, e claro, também uma ideia do masculino nesse filme o tempo inteiro, com o fálico, o farol é fálico, não tem nada mais
cefálico do que um farol. Só que o que eu acho que mais chama atenção nessa construção, sem dúvida nenhuma, é a sombra. Isso aí, sem dúvida nenhuma, é a sombra. Porque isso me arremeteu quando ele for da Lagosta, um jantar que eles têm, né? Teoricamente é um dos primeiros, a gente não tem como estabelecer aqui uma ordem cronológica muito clara pra esse filme, seria muito arriscado, mas é um jantar que eles têm e rola um estresse, em que o Wake dá um tapa na cara do Howard, porque ele se sente ofendido, né? Com a sua crença ofendida e tal. E aí o Howard levanta, tipo, ele levanta no supetão, assim, ele é alto pra caramba, e o Eggers faz a questão de mostrar o quão grande tá a sombra dele. A sombra dele engole aquela mesa, engole o Wake. Cresce, a sombra cresce. A sombra né? cresce. São várias cenas. São várias cenas São assim. várias cenas que, ao longo do filme, que um tá de frente pro outro, mas o Howard é sempre filmado de baixo pra cima e com a sombra no teto. Sombra no teto, gigante. Isso é cinema mudo. Sim. É você comunicando que essa sombra é a ameaça que o Howard é. O Howard é uma ameaça. Ele é viril, ele tem vigor, ele é jovem e ele tem algo nele. Ele tem uma sombra gigantesca, sabe? Me permite, Rodrigo, complementar isso também, esse uso, né, do diretor da fotografia. É uma coisa que eu também reparei, que ele sempre usa, enfim, como a gente, né, falou, o filme é uma disputa de ambos pelo controle do farol, do falo, né, do centro de luz, do poder, né, definido por isso. E o filme usa e abusa também nas cenas que eles estão lá jantando e tudo mais, e tem sempre um lampião ali iluminando, né, a janta deles, né, no quarto e tal, e o filme sempre posiciona esse lampião, sabe? Sempre que eles estão em conflito, o lampião tá entre eles. Sempre que eles entram em consenso, o lampião vai pra um canto e eles ficam juntos, em um canto da tela, sabe? Então, assim, o filme brinca muito com isso, né, com essa disputa pela luz, pelo poder da luz, sabe? Então, veja o filme reparando sobre essa ótica. Sim, Pela sim. luz. E vê que é interessante, se você tem o lampião, ele tá num canto, ele tá jogando as sombras para as mesmas direções dos dois, né? Quando tá entre os dois, as sombras ficam rivais. Tem um detalhe que eu acho que é muito cinema mudo nesse filme, é logo no iniciozinho, que eu acho de uma elegância, em que o Howard, ele tá visitando toda a casa que ele vai se hospedar, que ele vai ficar, e a gente tá entendendo um pouco da geografia, o que é aquele cenário, e ele chega no quarto, né? Quando ele chega no quarto, a câmera tá travada, né? No centro perfeito, a pilastra do meio do quarto no centro perfeito e tal, e você já ouve. Primeiro você verifica que uma cama já foi tomada pelo Wake, né? Tipo assim, já foi ocupada. Você ouve o mijo desde o andar de baixo. Depois você ouve um peido, do nada. Porque você não vê uma pilastra preta no meio, escura no meio. Cara, cinema muito total, né? O Wake, ele sai de trás da pilastra. Ele tava urinando no pinico, ele sai de trás da pilastra, né? E quando ele sai, ele é revelado, assim, aí você vê o Wake. Porque até então, parece que o mijo, o barulho do mijo, o peido, que já tá gerando em você toda uma sensação. Você tá ouvindo só um barulho que você não sabe de onde vem, né? E está no lugar. Exato, parece que o quarto recebeu o Howard assim. Exato. Tipo assim, já dando um tom. Isso comunica bastante que, assim, aquele espaço, ele já tem uma história anterior. Pra um indivíduo, ele é absolutamente opressor, mas pra outro, ele é um lugar. O cara tá em casa. Ele se funde com a casa, ele se funde com a pilastra, sabe qual é? Então, O lugar dele. Ele já mijou primeiro. Isso, ele marcou o território dele, ele mijou. Ué, você acha que ele peidar também no ele tá marcando o território dele? Eu tenho a liberdade pra isso. E o que eu acho interessante é que você já pode, eu não vou entrar nisso, é só mencionando, quando você tem a pilastra escura no meio e parece um quarto vazio, e do nada o Wake sai dali de trás, você pode ter uma ideia de uma aparição. Você pode encarar ele como um espírito, como uma aparição, como uma projeção, e isso é uma das interpretações do filme, se você quiser, uma projeção do próprio Howard. Então quando ele sai da sombra da pilastra, ele surge da sombra da pilastra, ele pode ser um fantasma que tá naquele farol, sempre teve. E se você pensar que o Daniel falou que a história começa com uma história de fantasma no farol, o Wake pode ser o fantasma do farol. Ele pode ser o fantasma do farol. E aí vale o detalhe que o Fábio fala que eles são apresentados de costas, você não vê o Wake de frente no navio, e quando tem um retrato na frente do farol que eles estão entrando, eles param na frente da porta antes de entrar, você tem o Wake, ele dá uma paradinha atrás do Howard, olha pra um ponto que não é necessariamente o mesmo que o Howard e entra na casa, sabe? Como se ele fosse ali um ser que talvez tenha passado, uma aparição que passou ali, sabe? Tipo assim, ele tá presente ali. Quem chegou foi o Howard, sabe? Não foi o Wake, né? São detalhes que você pode interpretar porque o diretor te oferecendo isso. É interessante. E o olhar do Howard pra câmera sugere que depois ele faz o contraplano e mostra o navio, né? Mas sim. sugere que talvez ele esteja olhando pra você, ou seja, você está dentro da mente do Howard, você está vendo o que o Howard vê. Isso com certeza tu tá, Tem né? um símbolo que me remete muito à psicanálise diretamente, que é o falo, sabe? A cena do farol ficando ereto é foda. Tem uma cena, exatamente, e aí a gente vai poder questionar muito, que esse filme ele fala muito também, tem uma camada só sobre sexualidade. Pra mim é a mais importante. E tem uma cena que, remete a que os dois estejam tendo uma relação sexual, onde o farol, ele é filmado, assim como se ele estivesse na horizontal e depois ele vai rodando até vertical, sabe? Freud, vibrando, pulando. Ou seja, não existe discussão do que ele tá falando. Se havia dúvida, não há mais após essa cena. Deve ficar ereto. Não, ele não fica nem vertical, ele fica inclinado ainda. Ou depois as ondas
batem na rocha, pá, e uma explosão grande. E precisamos destacar a quantidade de masturbações que existem durante o filme, né? Eu acho assim, quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu acho que fica muito claro, vem direto pra gente a ideia de que o Wake provavelmente é uma projeção, ou de fato pode vir a ser o Howard mais velho e tal. A gente tem, eu acho que quando você tem filmes, isso já tá no nosso senso comum mesmo, do imaginário, filmes que tem dois personagens que eles estão sempre em contato, em conflito, em conversa, e eles estão isolados de alguma forma, né? Você tem um exercício natural de achar que eles são o mesmo personagem, que eles são a mesma, ou seja, por uma linha de projeção e faz muito sentido se você pensar que o Howard, por uma questão do trabalho, como o Daniel estava defendendo, ele se projeta no Wake por uma questão de inveja, admiração, de subserviência. Ele gostaria de estar no patamar dele, no lugar dele, ocupando o status que ele está ocupando. Você percebe que ao longo de todo o desenvolvimento do Howard, você percebe que ele tem uma carência afetiva que talvez venha com uma relação com os pais, com o pai principalmente. Ele chega a mencionar rapidamente ali. Então ele também tem uma visão, uma relação paterna ali com o Wake. É muito confusa essa relação em vários aspectos. E entra no que o Fábio mencionou. Ele também está desenvolvendo ali, até pelo isolamento e a proximidade, eu acho que é o tema mais importante, ele começa a gerar uma atração. Então ele vai ter uma projeção. Se você começa a perceber que o Howard, de fato, ele suprime alguma coisa nele, provavelmente a sexualidade, ele vai projetar no Wake esse alter ego, que pra ele é muito importante. Por quê? O Wake, ele é o herói da época. Ele é o Marujo. O Marujo, nessa época, início do século XX, século XIX, ele é um deus, ele é o herói. Você vai ter a literatura na época reforça isso. Você tem Moby Dick, você tem o Velho Mar, você tem 20 mil léguas submarinas. Então, você tem o imaginário naquele momento, trabalha a ideia do Marujo como um signo de masculinidade. Então, se você tem um cara como o Howard, que ele tá tão suprimido, né, ele vai se projetar nesse cara. Então, eu acho que a ideia de você pensar que o Wake é uma projeção acaba sendo natural, né, no meio do processo do filme. Com o tempo, eu revendo o filme, eu já não achei isso necessariamente o ponto pra mim mais interessante, sabe? Sim, o ponto realmente que tem a ver com a sexualidade. Não sei se pra vocês também pareceu, mas quando o Howard ele vai tratar a água pela primeira vez dentro da cisterna e ele abre aquela cisterna, o líquido dentro da cisterna ele tá com várias cores, uma composição como se ele estivesse com óleo, e isso me remeteu muito àquele teste de psicologia de Rorschach. Você olha pra aquelas formas e você vê o que você, né, interpretar daquelas formas. E me remeteu muito a essa ideia de que a gente tá numa psicanálise, né? A gente tá aqui fazendo uma análise. Nós estamos submetidos a esse teste, né? Como espectador. Junto com o Howard, né? Eu queria falar uma experiência particular que eu tive, né? Eu não tinha visto esse filme ainda, né? Apesar da insistência do Caio, do próprio Fábio, né? Enfim, de todo mundo. E eu sabia que o filme seria incrível e tava postergando essa experiência demais. E aí, vi o filme pela primeira vez ontem, né? Antes de gravar. Desde ontem, pra vocês saberem, já vi o filme 3 vezes. De tão bom que o filme é. O filme é uma obra-prima, apaixonante. Mas ontem ainda, pela manhã, antes de eu ver pela primeira vez, o Rodrigo Carvalho, esse, né, que está aqui, ele me manda a seguinte mensagem. Pô, Gabriel, esse filme aí tem uma metáfora grega aí, cara. Prometeus, né, e Tritão. Trabalha nisso, Gabriel. Tu vai brilhar. Não fiz por mal, não fiz por mal. Prometeu também e tal. Prometeu também. Assiste o filme sobre essa ótica aí. Pô, já é. Beleza, tranquilo. Vi o filme esperando ali, pô, né, uma metáfora sutil, tá ligado? Esperando ali uma sutileza, tá ligado? Uma camada, uma terceira, quarta camada que só o Rodrigo percebeu e passou pra mim esse informe. Tudo na camada. A parada é tão escrachada que eu vou explicar, né? Enfim, pra quem não tá familiarizado com essa mitologia, mas pra quem tá, desculpa. Porque a parada é muito óbvia. Chega a parecer um maluco vestido de Tritão, tá ligado? Esse caralho chega a parecer um maluco roubando. É muito óbvio, é muito óbvio. É muito óbvio. Foi só por desencargo de consciência. Vai que você não fosse perceber, Gabriel. Não, o Rodrigo fez bem. Vai que... Não, mas é pra mais do que pra mim, tá certo, Rodrigo. Mas aí, o Rodrigo falou isso pra mim, e aí, antes de ver o filme, ainda eu joguei no Google, né? Prometeus e Tritão. A primeira coisa que me aparece foi o diretor do filme. Tá ligado? O diretor do filme. Falando que é isso mesmo. Tá ligado? É Prometeus e Tritão. Juntei os dois nunca se encontram na mitologia grega, mas resolvi juntar os dois. O diretor. Eu falei, porra, acabou com o Menais. Tá ligado? Então, assim, eu vou pontuar isso muito brevemente pra quem não conhece essa mitologia, e depois eu vou trabalhar em outra coisa que me chamou mais atenção. Vamos lá. Ah, Gabriel gosta de coisa grega. Existe um deus, né, na mitologia grega, que é o Poseidon, deus do mar, na mitologia romana, Netuno. É mesmo deus, né? Roma sorbou da Grécia, né? Tudo que a Grécia tinha, só que Roma tinha um exército melhor, enfim. É isso. E aí pegou tudo, né? É isso. Perfeito. Enfim, nas religiões, em geral, a gente trabalha sempre o aspecto de trindade, né? A trindade é uma forma mais equilibrada de trabalhar o conceito humano. A Grécia, né? As religiões gregas trabalhavam numa trindade bem eficiente, que era Poseidon, Zeus e Hades. 3 irmãos, cada um trabalhava num campo ali, os 3 em pé de igualdade, pá, show de bola. Pra quem não tá ligado em trindade, né? Na religião contemporânea
americana, católica, cristã, judaico-cristã e tal, a gente tem normalmente, né, uma dualidade, né, entre Deus e diabo, mas isso não tava muito batendo bem na Idade Média, e aí surgiu o Espírito Santo, que é uma parada que ninguém sabe muito bem pra que serve, mas serve pra ter essa trindade, porque a trindade é importante nesse subconsciente coletivo, beleza? Tem trindade, é isso. Tem esses 3 deuses, um desses 3 deuses pica, foda, soberano, dono da porra toda, é o Poseidon, né, ou Netuno. E o Netuno, né, como um grego que é, né, é putão, né, tem vários filhos, cruza, pô, joga esperma no mar, surge fenício, surge civilização. Maluco é louco, maluco, pô, tá aí pra criar vida. Show. Um dos filhos de Poseidon, de vários, enfim, tem lá vários descendentes, tem Ciclope, tem Sereia e tem Tritão. Tritão é um ser marítimo que é como se fosse uma divindade do mar menor, mas ainda assim é um deus, beleza? É uma divindade. Não é um herói, não é um semi-herói, não é um titã, não é porra nenhuma. É uma divindade. Tritão é uma divindade. E o Tritão, cara, eu gosto muito de relacionar o Tritão da mitologia grega até com os heróis cósmicos do Lovecraft. É uma porra cheia de tentáculo. Nesse contexto fica perfeito. Mas é isso, tá galera? Que deixa você louco quando você vê e fica lá gritando. As sereias também, o Tritão também, né? Como macho, fica lá gritando e você não consegue descrever um Tritão direito. Não tem uma descrição precisa. Porque quem viu um Tritão ficou louco, enlouqueceu. Então como é que você vai, né? Um marinheiro vai descrever um Tritão? Não tem. Mesma definição das mitologias do Lovecraft, né? O horror cósmico do Lovecraft, que é trazido também um pouco por esse filme, esse horror cósmico. Tá anotado aqui. Tem bastante de Lovecraft nesse filme, né? Tem muito. Mas tu sabe que eu não peguei isso no filme, Gabriel, e eu tô aprendendo isso agora, porque tá fazendo alguns sentidos na minha cabeça aqui. Eu tô, caraca. Faz tentáculo, porra. Os tentáculos puxando. Porra, essa porra, loucura total. Porque nessa ideia, então, o Howard tá ficando louco porque ele teve contato com o Tritão. Exatamente. Pode ser. Mais uma interpretação, vamos Vai lá, mais uma camada, vamos lá. E esse Tritão, né, no filme, claramente, ele é personificado pelo personagem do William Dafoe, o velho. Não é tão sutil, né, Gabriel? Não é tão sutil. Não é sutil. Não é sutil. Não é sutil. Pô, o maluco é um deus com o Tritão, né? Um deus com caldo de peixe que controla as ondas. O Tritão, particularmente, ele controla a calmaria, tá ligado? Do mar, quando usa seu trompete mágico. Essa habilidade particular do Tritão. E a porra da ilha tem um fone gigante, tá ligado? Fica passando o tempo todo, tá ligado? Então, pô, beleza. Não é sutil. Gabriel, pra reforçar o que você falou também, eu até vendo muita análise sobre isso, dizendo que talvez o Wake seja uma mistura interessante entre o Tritão, o deus Tritão, e Proteus. E Proteus, ele é uma divindade que ele consegue ver passado, presente e futuro, em que ele tem umas premonições, é onisciente. Sim, é evidente, é onisciente. Ele é um oráculo vivo. Um oráculo. Né? Ele é um oráculo vivo. Exato. E o Wake, no filme, de fato, ele prevê a tempestade, ele prevê a mudança do tempo. Ele faz profecias. Ele prevê como o outro cara vai morrer. Ele prevê exatamente, ele prevê como o Howard vai morrer. Perfeito. Que também é outro filho de Poseidon. E no filme ele literalmente fala. Tem umas horas do filme, velho, que parece que eu tava vendo peça de Shakespeare, tá ligado? O maluco começa a recitar, fazer um monólogo muito louco. Muito foda. Muito louco. E aí tem umas horas que o Dafoe mete, né? Meu pai, Netuno! Né? Netuno é Poseidon, né? Eu falei, caralho, agora escancarou. Quem tava na dúvida não tem mais. Tá ligado? Porra. Não precisa ter mais. Ele evoca, assim, evoca. Porra, muito sutil, Rodrigo. Eu falei, porra, tá aí. Pensei eu, vai que o Gabriel não mas, enfim, quem não me deixa mentir sozinho é o diretor, quando disse que esse filme é o encontro dessa divindade do mar, né, com Prometeus. Quem é Prometeus? Prometeus? É um filme ruim do Ridley Scott lá que prometeu e não cumpriu. Prometeus, velho. Eu não vou colocar ele aqui dentro da hierarquia de Poseidon, Zeus e Hades, tá ligado? Porque o maluco era descendente dos titãs, sacou? O maluco é de outra árvore genealógica. Eu tenho pra mim, na minha imagem pessoal, que se pá, o Prometeus é quase acima do Poseidon, tá ligado? Prometeus é um maluco pica. É um maluco gigante, tá ligado? É um maluco sinistro. E o Prometeus é um cara muito bem quisto, né? Por nós, humanos, bípedes, terráqueos. E o Prometeus foi esse ser que brigou com os outros deuses. Brigou não, mas assim, se indispôs pra chegar lá no território deles, roubar a luz, o fogo, o fruto do conhecimento e trazer pra nós. Essa luz, esse fogo que o Prometeus roubou, ele é em si uma metáfora da tecnologia. O Prometeus trouxe isso pra gente. Essa capacidade de ter um raciocínio lógico e controlar a natureza. Controlar a natureza. É isso que o Prometeus trouxe pra gente. É tipo a ferramenta? Você tá falando tipo 2001? Perfeito. Monobloco, 2001, essa porra mesmo. Monolito. Né? Não, tem texto que coloca talvez como um ensinamento mesmo do fogo. Porque vai partir do fogo, vai acontecer tudo. Tipo, exatamente da evolução da tecnologia. Então, legal. O conhecimento. Assim, pô, na mitologia cristã tem a maçã, né, que é a fruta do conhecimento. Foi pego, é o conhecimento, não é uma fruta. Mas no caso do fogo de Prometeus, é em si a capacidade de controlar instrumentos. A capacidade de domar a natureza. Ferramentas. Isso seria uma técnica. Né? Algo que até então era só de capacidade dos deuses. E aí, obviamente, os deuses ficaram, né, muito putos com isso, tá ligado? Porque os deuses gregos eram, porra, uma galera que se irritava fácil, tá ligado? Irritava fácil. O pessoal magoava fácil. Fácil. Nossa, precisava de pouco, viu? Precisava de bem pouco. Emocionado. O pessoal
pessoal emocionado Isso, Deus me demais. livre incomodar um deus grego. Deus me livre, cara, Deus me livre mesmo. Mas aí o Howard seria o Prometheus? Vou te falar o que acontece com o Prometheus. Assim que ele, dá essa colher de chá pra gente, tá ligado? Ele mete fogo pra gente, os deuses do Olimpo falam o seguinte, então, tá feito, né? O fogo foi tirado, tá com os humanos, né? Não tem como retirar, né? Eles já estão aí cientes, estão, né, controlando tudo. Tá feito, tá feito. Né? Tem como te fazer, mas tu vai pagar, né? Tem um preço aí, né? Vai pagar um preço aí. Ela fala, filhão, sou imortal, pode vir. Bate no peito aqui, filhão, tranquilo. Ela fala, é? Tô ligado que tu é imortal, filhão. Tua punição vai ser ficar naquele morro ali, já é? Amarrado, e beleza, tô acompanhando, show. E de tempo em tempo vai vir todo dia uma gaivota comer teu fígado, todo dia. Depois ela vai embora. Aí tu é imortal, né? Tu vai regenerar, no dia seguinte ela vai vir de novo. Vai comer teu fígado, tu vai regenerar e vai fazer isso infinitamente, até o fim dos tempos. Pode ajudar a gente. Prometheus é o Conan. Só uma ressalva, eu acho que aqui no nosso filme é uma gaivota, mas acho que na teologia não é uma gaivota não, acho que é uma águia. É, não é gaivota não. Avião, sei lá, que é um Uma ave. qual Entendi. pássaro. E o filme termina com o cara sendo todo comido pelos pássaros, né? Particularmente a barriga, né? Particularmente a barriga, exatamente. Pô, maneiro. Não, e você pode fazer uma relação muito óbvia da luz do conhecimento, da luz guardada pelos deuses, como a luz do farol que o Tritão tá protegendo e guardando, né? E que Prometheus quer porque quer acesso a ela. Porra, né? mais uma camada maneira do filme. Legal. O próprio diretor defendeu isso, que ele alimentou a história dele com essas referências, né? E ele usa isso de uma forma muito inteligente, porque tem uma cena óbvia, né? Em que você tem ali o Wake simplesmente ele tá nu, no meio daquela tempestade, soltando Quase que um ciclope, uma luz, né? um raio ali, né? No Howard, quase que um ciclope, parece Zeus, uma coisa meio assim, Poseidon e tal. Uma divindade, ele até parece que ele representa uma pintura famosa e tal. Cara, tem uma em específico que filma ele de baixo pra cima e ele tá fortão assim com a barba. Aquilo ali é uma divindade grega. Eu olho pra aquilo e falo, aquilo ali é uma divindade grega. Zeus, assim, é Zeus. Não é o Zeus do Zack Snyder. Não é. o Mas eu Zeus. tô falando, tipo assim, eu acho que ele usa esses elementos que realmente fazem essa relação com esse mito, né? O final do filme, obviamente, é isso, né? Como o Gabriel falou, que você tem um Howard sendo devorado ali e vivo pelas gaivotas e tal. Isso encorpa e é usado pra gerar toda essa loucura do Howard. É uma ferramenta ainda. Ainda assim, o diretor tá usando como uma ferramenta, né? No momento que ele se sente submisso, que ele se sente ameaçado pelo Wake, ele vai usando como uma ferramenta. Só que tem um ponto importante. Eu vi muita gente nos comentários dos vídeos que falavam sobre o Farol, falando assim, o filme é uma adaptação do mito de Prometheus, né? O filme, na verdade, conta a história de Prometheus e do Tritão, conta a história de Proteus e do Prometheus. E, cara, não é bem assim que funciona. Eu acho que quando a gente fala isso, que é uma adaptação, a gente tá reduzindo esse filme a algo que isso ele não é. É como você pegar um filme, por exemplo, você pegar Psicose de Hitchcock e falar que é um filme que é uma adaptação do Complexo de Édipo. Não faz sentido, né? Por um motivo muito simples, assim. Esses mitos, sejam quando você tem um estudo mesmo acadêmico, né? Feito por Freud, ou feito por Jung, ou você tem, de fato, os mitos gregos, romanos e tal, eles são do próprio... É como se fosse uma herança da própria humanidade. Nossa. Então, assim, isso não é pra ser adaptado. Isso não é uma história a ser contada. São só arquétipos, né? Arquétipos do consciente coletivo. Isso não é o fim. Ou seja, isso é um meio pra você comunicar alguma coisa. Isso é um meio pra você trazer outros questionamentos. O filme, sim, tem um final que claramente faz uma relação com Prometheus. O filme faz relação com os deuses. Mas isso é um meio pra você trazer outros debates. Pra você trazer coisas que, de fato, fazem mais importância pra aquela história. E não simplesmente uma adaptação de um mito, sabe? Isso é só como se fosse mais uma camada, mais um elemento. Pra torná-lo ainda mais interessante, mais complexo, né? É isso aí. Perfeito, Rodrigo. Que bom. Perfeito a sua análise. E aí, quando você me pediu, antes de ver o filme, que eu fizesse a análise mitológica do filme, tá ligado? Eu fiquei extremamente ofendido. Não foi. Porque a camada mitológica é muito óbvia. Não, eu queria que você trouxesse essa história do seu jeito de contar. Obrigado. obrigado. Mas, pô, imagino que vários canais da internet, vídeos, etc., trouxeram essa história. Porque ela tá lá. O que me chamou mais a atenção é essa análise que você fez, Rodrigo. E até trazendo o simbolismo do Psicose. Eu vou te falar aqui, cara, eu tava vendo aquela entrevista famosa ali do Truffaut com o Hitchcock, sabe? Em que ele começa a conversar sobre Psicose. Eu não vou falar muito sobre o filme aqui, mas o Truffaut começa a observar o Psicose do Hitchcock, conversando com ele sobre isso, como uma análise psicológica da casa, né, do próprio assassino em si, né? Como o ego, o id e o superego, né? A base da casa é o ego, onde ele é, né, uma pessoa ali mais socialmente aceita, né, tal. O sótão da casa, né, a parte superior, né, o superego, onde fica, né, aquela mãe, aquela coisa que controla ele, que dita as regras pra ele, e a parte de baixo, né, é o id, né, a parte mais instintiva. Sempre que tá naquela parte ali onde ele vai matar alguém, vai agir de uma forma mais selvagem, né, mais bruta. Incrível, né? Perfeito. O Truffaut fez essa análise por Hitchcock e apresentou pra ele isso. E o Hitchcock só falou, pode escrever, filho. Valeu, irmão. Caraca. Não sei se ele pensou nisso ou não, mas aí, pra mim, foi muito fácil trazer essa metáfora do Truffaut e do Hitchcock pra esse filme. Até pra esse debate que vocês estavam falando, se eles são, de fato, a mesma pessoa, né? A gente fala que os dois se chamam Tom, os dois
dois, né, tiveram a mesma jornada de matar alguém com quem eles trabalhavam anteriormente, né? Os dois estão disputando o mesmo espaço, os dois estão disputando o mesmo falo, sabe? Os dois estão disputando a mesma existência, a mesma luz, a luz da vida, sabe? Os dois estão disputando o mesmo ser, estão disputando o mesmo consciente em si, sabe? Então o filme todo também, se você quiser, como o Hitchcock falaria, pô, pode crer, quer pensar nisso? Vai lá, filhão. O filme todo pode ser feito, analisado, né, por um viés, né, de uma disputa do ego, do id e do superego por esse poder, por essa consciência, por essa luz da vida, por esse controle. Pelo controle, né? Não pela consciência, porque a consciência é o próprio ego, né? Perfeito, exatamente, pelo controle, né, do ser em si. E aí a gente pode trazer essa metáfora do Truffaut, do Hitchcock, pra esse filme, se a gente quiser, né, pensar que o Farol tem, né, mais ou menos ali 3 andares, de forma simulada, né? Tem ali um andar do meio, né, que seria ali o ego, onde eles comem as refeições, onde eles conversam em si, onde é o dormitório deles, onde eles têm uma relação social. Tem o id, o térreo, que é onde extravasa os instintos mais primitivos deles, então onde ele mata a ave, onde ele encontra a sereia, né, e tenta, né, ter uma relação com ela. Se masturba. Onde ele alimenta a fornalha, né? Onde ele cava pra tirar a bebida, extrair a bebida, né, que eles vão usar posteriormente. Sim. Tem uma parte muito clara pra mim que tem um momento que ele tá alimentando a fornalha, faz o barulho e ele toma um susto sinistro e aí ele grita assim, reclama, chuta uma parada, sabe? É muito violento, é muito animal, sabe? Muito instintivo. É muito emocional. Perfeito, né? perfeito, que ele tá ali no id, né? Mais simbólico do que ele enterrar esse animal no final, né? Perfeito, ele tenta matar, né, aquela outra figura enterrando ela, né, na suposta história no Canadá, né, que ele matou a outra pessoa. O que ele fala? Que a primeira reação dele é o quê? Que terminou, né, o cara morreu e fala, pô, fumaria um cigarro. O que é fumar um cigarro? É você absorver a luz, é absorver o fogo, sabe, pra dentro de si. E assim que ele mata o Defoe, a primeira coisa que ele faz é pegar um cigarro e fumar, sabe? Absorver a luz, absorver aquele fogo, né, então assim, tem toda uma narrativa trabalhada nisso. Além de ser um ato absolutamente social, né? Remete ao ego, não ao id. Ao resgate do controle do ego, né? Perfeito. Pra quem não tá acostumado com essa linguagem, explicar bem rapidamente, id é primitivo, instinto, beleza? Ego. A consciência é você, como você se vê. Você como você se vê, um controle racional, um controle social. E o superego é aquilo que te controla. A inconsciência. Acima de você, aquilo que te dá ordens. Tá? Fala, não, você não pode fazer isso. Você não pode sair pelado pela rua. É o superego que tá falando isso pra você. Quem tá falando isso o tempo inteiro? É o Tom velho. Fala, você tem que fazer isso, tem que limpar aqui, tem que ficar dando ordem pra ele o tempo inteiro. O cara que tá lá em cima, no terceiro andar. O cara que fica ali dando ordem pra ele o tempo inteiro. Então ele tem o poder do superego. E aí, enfim, essa distensão e esse trabalho, né, desses 3 tipos de subconsciente que é feito ao longo do filme inteiro, pra mim, Rodrigo Carvalho, é muito mais interessante do que essa porra de mitologia que você mandou falar, que qualquer um pode ver, que o William Defoe tá vestido de tritão. Por quê? Por quê? Porra. Cara, essa relação que tu fez do Truffaut, trazendo pra cá é perfeito, é indiscutível. Eu vi uma relação, um vídeo fez uma relação também interessante, tem muito a ver com o que você tá falando, em que ele separa um pouco diferente, né? Ele não trabalha com o id nem com o ego e superego, mas ele trabalha assim, que você tem a consciência, e a consciência tá no topo do farol, e você tem a ideia com a luz da consciência, né? O que tá buscando o Howard é isso, é a luz da consciência, né? Ele tá numa espiral de loucura. Você tem essa região central, que é onde tá o próprio base do farol, você tem o terreno ali, né? Você tem ali o que ele chama de pré-consciência, né? Então, ou seja, que é o estado mais comum, mais rotineiro do Howard ao longo do filme, né? Ele não está na consciência, ele está numa pré-consciência ali, e você tem uma área do oceano que seria uma subconsciência. Ali onde você tem os medos dele, os traumas, você tem ali a fantasia, né? Os mitos daquela época. Então ele vê o homem que talvez ele tenha assassinado no oceano, ele vê a sereia, ele vê Tritão, né? Então tá misturado ali desejos, traumas, medos e tal nessa subconsciência, né? É muito interessante, cara, essa relação. Esse filme trabalha muito com Como isso. eu falei, né? Os dois estão numa disputa do farol como o ser, né? Como a identidade deles em si, né? Inicialmente a gente viu que o William Defoe é o farol, tem a luz no olho dele, né? Mas depois que ele mata o William Defoe, particularmente, ele começa a pegar a gasolina, sabe? Assim, não sei, o óleo, sei lá. Diesel. O diesel, É querosene, acho que é querosene. A coisa que alimenta o farol, ele começa a beber aquilo do gargalo. Ou seja, agora ele é o farol, sabe? Ele se alimenta da mesma coisa que o farol. Ele tá tomando o poder daquilo, sabe? Então é muito bacana ele começar a fumar e beber o alimento do farol. Logo após matar o William Defoe, sabe? Tem uma cena em específico que me chamou muita atenção, que é um dos primeiros momentos em que eles estão conversando no jantar, e aí é um momento de união deles, é um momento em que tanto esse id quanto esse ego estão caminhando pro mesmo local, vamos dizer assim, eles estão chegando num ponto comum, e os personagens estão sentados, ambos, né, o Eggers faz questão de botar plano e contraplano nesse diálogo entre eles. Eles estão sentados numa cadeira que é uma cadeira igual, que é uma cadeira de balanço. O que me chamou a atenção é que enquanto um fuma um cachimbo, né, o Wake tem como característica fumar o cachimbo e o Howard fumar um cigarro, nessa cena isso tá invertido. É o Howard que tá com o cachimbo e é o Wake que tá com o cigarro, né? É como se eu associei muito
muito mais essa ideia do ego, do id e do superego, nem tanto as estruturas espaciais, como vocês fizeram, e eu acho que faz muito sentido, mas também aos personagens, né? Como se o Howard simbolizasse o ego, porque ele tá preso nessas amarras sociais, e o Wake, ele tá, né, muito mais pro id, né? Então ele tá muito mais próximo do natural. Posso até botar um detalhe a mais nessa cena, Daniel? Os dois também estão com a mesma roupa. E aí, quando a gente fala de cinema mudo, eu lembro que eu e o Rodrigo, a gente discutiu muito sobre essa cena. A gente discutiu muito, né? Só pra deixar contexto aqui do que a gente fez pra poder ver esse filme, eu e o Rodrigo, a gente viu até o filme junto e ficou pausando e discutindo, né? E a gente discutiu muito sobre essa cena, e é interessante que o Rodrigo, ele se apegou, em algum momento, a falar, cara, calma aí, vamos ver todas as cenas que os caras estão com as roupas, vamos ver as carecas, vamos ver... Só que esse filme não é lógico. Vamos ver se tem uma ordem cronológica, né? Vamos ver se tem. A gente buscava uma ordem cronológica, a gente buscava entender um pouco mais, e depois a gente vai chegar lá, eu vou passar por isso. Mas, só pra notificar nesse momento, não é sobre lógica, é sobre sensação. Então, quando você vê um com um cachimbo, o outro com cigarro, e eles estão trocados, e eles estão com a mesma roupa, e eles estão de frente um pro outro, sabe? Porra, você pensa, cara, calma aí, os dois são a mesma pessoa, e esse é o momento em que o cara, o Wake, vai dizer que o nome dele é Thomas. Só que ele vai falar Thomas Wake. É logo depois. Ele fala que o nome dele é Thomas Wake. Thomas Wake junto parece o quê? Que é o Thomas desperto, o Thomas acordado, sabe? Então logo fiquei com a ideia de tipo, cara, calma aí, tem dois Thomas aqui, eles são a mesma pessoa, mas um deles está acordado, o outro está dormindo. Quem que dorme? O inconsciente, né? Eu vou falar pra você que o filme, ele sugere muito esse espelhamento dos personagens, né? Então, por exemplo, quando você coloca os dois tem uma cena muito forte, assim, que os dois estão bebendo de pé, na mesma posição, com a garrafa virada pra cima, a garrafa brilha, o líquido brilha exatamente igual, eles estão devorando aquele líquido exatamente igual, eles parecem realmente o reflexo um do outro. Eu acho que tem duas cenas muito fortes nisso, quando eles estão sentados um de frente pro outro, como um espelhamento, e eles ficam naquele desafio do what? Parece um reverberando que o outro tá falando como se fosse um espelhamento. O filme, ele sugere isso muitas vezes, né? Essa cena que você falou, por exemplo, que ele fala que é o Thomas Wake, cara, se você pegar a construção de cena, o Wake, ele tá na frente, mas ele tá no canto esquerdo. No cantinho, na sombra, é só uma silhueta dele, parece que ele não é nada ali, parece que ele de fato só uma aparição, parece que ele não existe. Quando, por exemplo, tem um momento do filme também que ele simplesmente faz um voice-over do William Dafoe, que ele fala, por que você me contou seu segredo? E as próprias narrações dele parece uma evocação de alguém que não existe. E olha que interessante, quando a gente fala de psicanálise, existe todo um esforço do nosso corpo pra manter o que a gente não quer saber preso no inconsciente. Pra esconder aquilo. Esconder aquilo. Ele pergunta, né? Por que você trouxe isso à tona? Exatamente. Por quê? Trazer à tona é um esforço, é uma coisa absurda, né? Pro corpo, é um gasto de energia, né? E por isso existe o quê? O recalque, onde você nega isso, onde você nega trazer à tona sentimentos, emoções, fatos que você não tem condições de aceitar, de suportar. E isso, né, serve como um artifício da própria história, porque quando você tem o Wake falando, por que você me contou isso? Parece realmente uma aparição resmungando, um espírito lamuriando, você tem uma ideia clara até pra estrutura, do tipo assim, cara, no primeiro momento que você me confidenciou algo que deflagra o seu caráter ou uma parada tão séria, você foi obrigado a me matar, sabe? Tipo assim, e nós éramos simplesmente, a gente podia ser dois amigos aqui, só, dois funcionários, e você me confidenciar algo que me te obriga a ter que tomar uma decisão a respeito da minha vida, porque agora eu sei um segredo seu, sabe? Aí isso ainda serve pra estrutura do filme, cara. É muito bom. Só soma mais uma camada no que, de fato, aquela luz do farol pode significar, né? Claro, pode significar também todo esse conjunto de informações, esse conjunto de sensações que o seu consciente está tentando preservar de você, né? Tá tentando fazer com que você não tenha ciência lógica disso. Você quer ver uma coisa, como esse filme ele é muito dublado pra gente o que a realidade não é, naturalmente você interpreta como uma projeção que o Howard faz em relação ao Wake, dessa grosseria do Wake, porque o Wake, a grosseria dele, a forma de chamá-lo de cachorro, tem muito a ver com o Winslow, que é aquele outro chefe dele, outro superior, que ele se sentiu obrigado, ou ele deixou morrer, ou ele matou, que chamava ele de cachorro, que tratava ele com grosseria da mesma forma. Então pode ser uma projeção também. Então você não sabe exatamente quem é o Wake, e se ele de fato ele é tão escroto assim, ou se ele não é. E isso tem a ver com o quê? A gente tá sobre o olhar do Howard. E aí tem um ponto pra mim que é muito importante, é o seguinte, olha só, vou puxar um dos nossos ouvintes, participa do nosso grupo, foi um dos homenageados aqui, que é o Rogério. Ele falou uma coisa, quando a gente falou sobre a origem, que é muito interessante. Ele falou assim, sabe por que eu não gosto da ideia de que a origem seja tudo um sonho, ou seja, tudo a inserção do Colby? É porque isso faz com que você perca a estrutura do filme e vale qualquer coisa. Aí vale qualquer coisa, você não tem algo pra basilar, pra estruturar aquela história, a realidade. E eu acho isso muito interessante, porque faz muito sentido também, porque nesse filme aqui, eu
acho que se a gente considerar, e a gente pode considerar que o Wake, vamos imaginar que ele é só uma projeção, desde o início até o final ele é só uma projeção, você tá dando uma liberdade pro roteirista que é impossível de se caminhar, porque ele tem que ter um caminho, ele tem que ter uma lógica, ele tem que saber onde começa e até onde vai, e isso é a realidade que ajuda ele a estruturar esse filme, a realidade pra ele dentro dessa história, e pro público também, você fica completamente perdido. Então se você imagina que o Howard, ele tá na loucura, no processo de enlouquecimento, a gente pode não considerar que o Wake talvez traga pra gente essa realidade, não toda hora, porque o Wake pode ser de fato, muitas vezes, a projeção do Howard, né, tá deturpado, contaminado pela loucura do Howard, obviamente. Por exemplo, quando os dois dançam, o Wake tá dançando sem dificuldade na perna dele, talvez. E soa estranho a habilidade com que ele dança e tal. Parece só uma projeção do Howard loucão dançando. Mas em alguns momentos talvez seja realidade. E esse é o ponto. Provavelmente é. Porque essa história foi basilada em alguma estrutura real. Porque senão não tem como contar essa história. E aí, quais são os elementos que a gente pode começar a se agarrar um pouco? O diário. O diário talvez seja a prova escrita. A prova escrita da realidade nesse filme. Em que o Wake percebe todos os erros que o Howard de fato está cometendo. Quanto mais ele tá bebendo... Tem uma máxima, né? O que tá escrito é a verdade, né? O que tá escrito é a verdade. No fundo vai ser... Materialidade histórica. Mas né? aí pega na lógica da narrativa Lovecraft, né? É que quem narra a história é o cara que ficou louco. Então, assim, é o narrador não confiável. Exatamente, é o cara que ficou louco. Então a gente vai se agarrar em algumas coisas. Então o texto parece ser real, no sentido de que parece que é o Howard que tá querendo se convencer que ele trabalha de maneira impecável, de que ele não tá bebendo, de que ele tá com um comportamento exemplar. Um momento, por exemplo, você percebe o Wake, com o William Dafoe, ele reage muito mais coerente ao que está acontecendo, ao que ele está propondo, do que o Howard. E muitas vezes. Muitas vezes. A cena, por exemplo, que rola do machado. Teoricamente, ele está perseguindo o Howard com o machado, ele destrói a embarcação, corre atrás do Howard com o machado, ainda que ele seja manco, e depois ele já está numa posição de submissão, sentado, acuado, quando o Howard vai acender o cachimbo dele. É a cena seguinte, quando o Howard vai acender o cachimbo dele, ele se acua assim, do tipo, com um pavor do cara, que na cena anterior é uma mistura. Ele é o algoz? Será que ele é o algoz de fato, né? Isso é muito interessante, cara. Essa cena que o Rodrigo fala é interessante até a capacidade de manipulação dele. Porque ele sai correndo com o machado atrás do jovem, e aí nessa cena que ele tá assinando o cachumbo, ele começa a conversar com o jovem, falando, pô, tá fazendo seu relatório aqui, né? E vi que você não tá bem, não. Eu percebi que você tava louco quando você veio atrás de mim correndo com o machado, sendo que era ele que tava correndo. Quando você destruiu o barco, né? O barquinho. Exato, sabe? Exato. Ou seja, os dois estão se mesclando, tá ligado? Deixa eu aproveitar então e introduzir uma parada aqui que eu acho que vai ser legal pra contar uma história aqui. Quando eu tava vendo esse filme pela, sei lá, terceira vez, foquei numa coisa que me pareceu estranha. O filme, ele não tem um ponto de virada no roteiro muito cedo, sabe? Normalmente o roteiro, ele vai fazer um ponto de virada cedo. Aos 25 minutos. O filme demora muito tempo pra ter um ponto de virada. Quando é que vai ser o ponto de virada desse roteiro? Quando ele mata a gaivota. E aí, eu falei, caraca, quanto tempo pra ter um ponto de virada nesse roteiro? Sabe, tipo, estava achando estranho. E aí até comentei isso com o Rodrigo. Mas aí eu me toquei de uma coisa assim, cara, calma aí. Quando ele mata a gaivota, você tem o quê? Você tem um traveling vertical. Ele vai primeiro fazer o horizontal pela casa e depois ele vai chegar no farol e vai fazer um traveling vertical até a ponta onde mostra o vento virar. Eu já tinha conversado isso com o Rodrigo. Pô, maneiro, o cara filma tudo como se fosse um cinema mudo, mas ele faz um traveling vertical, sabe? Tipo, pô, isso não existe no cinema mudo. Não dava pra fazer isso, sabe? E eu falei, porra, calma aí, ele faz tudo cinema mudo. E aí ele faz um traveling vertical? Qual o sentido aqui? E aí foi quando eu comecei a pensar, cara, esse traveling vertical quer significar alguma coisa. Esse traveling vertical acontece algumas vezes no filme. Acontece quando ele apresenta o farol. Acontece uma cena muito interessante, onde os dois estão conversando no andar de baixo da casa. Não me recordo agora exatamente o que eles estavam falando, mas logo em seguida faz o traveling vertical. Você vê o cara, o Howard, sentado na cama, conversando com você, com a câmera. Após o segredo, após contar o segredo, tem o traveling vertical também. Após contar o segredo, né? A cena que vai ter o traveling vertical que tá falando é quando ele tá com o Wake no colo dele. Perfeito. É, o Wake no colo dele. E tem um relógio na parede. E tem um relógio na parede que o Traveling faz questão de apresentar. De passar. O relógio que o próprio Howard depois vai socar. Vai quebrar. Cara, quando eu vi isso, eu falei, cara, esse Traveling vertical significa uma passagem de tempo. Porque é uma coisa que não tinha no cinema mudo, sabe? É uma coisa que não tinha no passado. Você passou o tempo. É uma metalinguagem pra informar uma passagem de tempo. Uma ideia também de virada, né? Também de virada, de 180 graus, Pode né? ser. Mas olha que interessante. Quando você pensa em passagem de tempo, quando o Howard mata a gaivota, você vê o galo lá em cima do... que
ponto o vento, né, virar. Quando que isso acontece? Um vento vira de uma hora pra outra assim, sabe? Tipo, a parada normalmente é mais gradual, né, Daniel? Sim, Não claro. acontece de uma hora pra outra, é porque teve uma passagem de tempo. Acontece que a gente não vê. Então, esse filme, ele vai querer te falar o seguinte: o tempo está deturpado no filme inteiro. O que você enxerga é uma percepção de tempo da história sendo contada pelo Howard. Vista pelo Howard, pior ainda, vivida por ele. O que ele acredita que seja verdade. Mas não é essa história não é verdadeira. Não, perfeito, Fábio. Vou até te falar. Quem é o pai de Poseidon? Quem Sabe? é o pai de Poseidon? Não sei. É porra do Cronos. É o deus do tempo. Olha lá. Tá Então, ligado? até isso tem essa camada para falar, cara, calma aí. Alguém não chega no tempo Eu aí, acho esse ponto, o Fábio veio comentar isso comigo, né? E eu tinha percebido isso também, que tinha demorado muito o ponto de virada. Eu falei, cadê o ponto de virada desse filme? Cadê né? o ponto de virada? Vai ter um outro quando ele mata, né? O próprio velho lá na frente, Claro, mas aí já é ponto de resolução. Mas é né? ponto de resolução, exatamente. Então você fica assim, cara, como assim? O filme é estruturado dessa forma? E aí eu queria lembrar algumas coisas, assim, que a gente já comentou nesse podcast, né? Eu tava falando desse traveling vertical como passagem de tempo. Isso relaciona com o quê? Com o cinema mudo. A gente tava conversando sobre expressionismo alemão, que é o quê? Não é sobre lógica, é sobre sentir. É sobre simplesmente o que você tá sentindo. A gente tava falando aqui sobre psicanálise, que é sobre você negar a realidade, sabe? Muitas vezes o recalque é isso, é negar a realidade. Criar uma história na sua cabeça pra aquilo ser mais aceitável pra você, pra ser suportável. E a gente tá falando sobre a quebra da quarta parede também que tem nesse filme, que é sobre você estar na mente do personagem, sabe? Você está vendo sobre a perspectiva do personagem. Esse filme tem tudo isso. Lembrando, né? Quando a gente fala de expressionismo alemão, a gente tá falando de loucura, a gente tá falando de uma coisa distorcida. E aí eu falei, cara, esse filme não está contado da forma correta, sabe? Esse filme, a ordem cronológica não é essa. Essa é a ordem que o Howard resolveu contar pra gente. Porque é a forma como ele tá vivendo aquilo, né? Tipo assim. Mas aí olha que interessante. Imagina que você vai pra uma ilha, ficar sozinho com uma pessoa. Você não sabe quem essa pessoa é. Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando você chegar nessa ilha e estiver sozinho com essa pessoa? Se apresentar? Se apresentar. Quando é que eles se apresentam no filme? Demora, hein? Demora. Eles vão se apresentar, acho que lá pra quase 40 minutos, sei lá, 30, 40 minutos de filme. Eu falei, cara, calma aí. A primeira conversa que eles têm não é sobre a apresentação deles. Essa conversa vai ser muito depois. Quase uma hora de filme. Quanto nome? Essa nome? conversa parece uma conversa inicial, quando o Howard pergunta pro Wake, você é casado? Isso não parece uma conversa inicial? O Wake pergunta pro Howard, o que você fazia antes de você vir pra cá? Isso é muito, muito tempo depois no filme. Isso parece a primeira conversa deles. Mas aí, olha só, a sacada da parada, e eu acho que a gente tem que falar sobre algumas cenas que realmente são muito importantes. Essa cena, em que finalmente eles vão se apresentar, é interessante. Ela vem muito depois do que a gente imaginaria que seria o normal, o habitual, né? Porque provavelmente o filme ele tá bagunçado cronologicamente, porque nós temos um protagonista que tá enlouquecendo, mas serve como uma ferramenta também. Porque você pensa comigo, quando o Fábio falou comigo sobre essa questão de, porra, caramba, o que é a gaivota, mas o que é esse momento que ele tá matando? Você pode relacionar ele matar a gaivota como estar matando o Wake, dá pra relacionar também, mas o ponto pra mim era isso, era entender um pouco dessa estrutura, como tá caminhando essa história aqui dentro. O que me fez, e eu acho que tem cenas que são muito interessantes de comentar, como elas são confusas e intencionalmente, mas o que me fez começar a olhar esse filme diferente foi o seguinte: a gente cai na armadilha de o tempo inteiro olhar o Wake como uma ameaça. O Wake não é a ameaça é o Howard. Quando você olha a ameaça como Howard, você começa a olhar o filme não cronologicamente correto, mas dentro de uma lógica do filme. E aí faz mais sentido. Essa cena, por exemplo, por que ela demora? Porque nessa cena em que eles estão se apresentando, se você prestar atenção não só no diálogo, mas na interpretação do William Dafoe... Cara, a interpretação do William Dafoe, vamos lá. Entrega a realidade. Entrega a realidade. Porque, tipo assim, como é que é essa cena? Ele pergunta pro cara o que ele fez na vida dele. Só reassistam essa cena, porque vocês vão conseguir entender o que o Rodrigo tá falando. É uma aula do William Dafoe. É. E uma aula de direção. Porque ele pergunta pro cara, o que é o teu passado? Ele fala, eu madeireiro, eu cortava madeira lá no Canadá e tal, beleza. William Dafoe, nesse momento, ele sente que já é papinho. E no que ele sente que é papinho, pode prestar atenção, ele se afasta pra janela. Ele sai da conversa e se afasta pra janela. Ele foge pro mar. Olha isso, porque a janela dá pro mar. Ele começa a ficar preocupado. Ele até faz uma pergunta, Rodrigo, se o cara tá fugindo de alguma coisa. Ele pergunta pro cara e ele repete, ele fala assim, fugindo. Porque o Howard dá um furo e ele fala assim, tô fugindo, não sei o quê. Ele repete, ele fala, fugindo. E aí ele já sacou qual é do Howard, ele se afasta, corta o assunto ali, se afasta e vai pra janela. Ele sacou que fugindo é a única palavra real. A única palavra real. A única palavra verdadeira que ele falou. Real não, mas é que importa. É. Aí ele vai pra janela, o assunto já morreu ali, e aí o Howard pergunta pra ele, você é casado? E ele tá na janela, e ele vira pra janela e olha pro mar, pra onde ele foge sempre. Tipo assim, o mar é o refúgio dele, e ele fala sobre a vida dele. Nesse momento, o assunto fica frio, esfria. Ele volta pra mesa. Quando ele volta pra mesa, ele decide pressionar um pouco mais, investigar um pouco mais. Ele responde antes, né? Ele responde, obviamente. Fui casado. Tive 13 verões, tive 13 natais fora, a minha esposa não aguentou isso e tal, tenho filhos, não sei o que lá, e minha esposa hoje é o Farol. É o Farol. Isso é importante. Isso. A minha esposa hoje é o Farol. Aí ele volta pra mesa. Quando ele volta pra mesa, ele decide
investigar de novo a situação. Vamos ver qual é desse cara de novo. E aí ele continua perguntando. Ele fala, mas aí, você veio pra cá então por quê? Sabe, tipo assim, por que você veio pra cá e tal? E o garoto fala, não, vim pelo trabalho, pelo dinheiro. Eu falei, por que eu não posso ganhar? Por que eu não posso subir? E aí ele fala o seguinte, ele já tá com uma expressão, a expressão do William Dafoe mudou completamente, ele tá completamente desconfiado do cara, ele já não tá mais envolvido com a conversa, ele tá desconfiado do cara. E aí ele fala, é sempre essa história enfadonha, né? E aí o Howard fala assim, você perguntou, essa é a minha história enfadonha. Naquele momento, por que demora a vir essa conversa? Porque nesse momento, o Wake acabou de perceber que o Howard, ele é perigoso, ele é um fugitivo, um cara bonito, jovem, num farol, ele sacou há muito tempo, ele é muito safo, marujo de 60 anos de idade, ele sacou que o cara é perigoso, a ameaça é o Howard, a ameaça não é o Wake. E o filme, ele fica escondendo isso o tempo inteiro. Porque é na perspectiva do Howard, né? Você tá vendo na perspectiva do Howard. Porque é na perspectiva do Howard. Mas se ele entrega de cara que o peru vem do Howard, tá matando o filme. O Gabriel falou assim, pô, olha como ele é manipulador. Ele perseguiu o Howard com o machado e depois ele fala, pô, você que me perseguiu com o machado. Não, ele foi perseguido com o machado. Tanto é que quando, cara, eu acabei de falar, quando o Howard, ele vai acender o cachimbo dele, ele se contrai, maluco. Ele tá com um cagaço. Tem uma cena que mostra isso muito claro, que é o seguinte, eles estão conversando no quarto e aí o Howard tá completamente bêbado. E ele fica falando assim, porque o Winslow, ele me chamava de cachorro. Winslow não sei o que. Ele começa a falar o nome dele, porque o nome dele é Winslow no filme, né? Ele se apresenta como Winslow primeiro. Ele ainda não disse que ele é o Thomas para o Howard. Ele não disse ainda e ele começa a falar do Winslow em terceira pessoa. E ele fala do Winslow em terceira pessoa, correto, Rodrigo? Nessa hora, o Wake já fica ligado. Ele tipo assim, o Winslow? Que Winslow? Não é você o Winslow? Maluco, pô, marujo velho ali, experiente, lobo do mar. Aí ele já fica ligadão. Só que o Howard tá loucaço. O Howard e aí ele fala assim, doidão. O problema é você querer comer grama sem dente. O que é isso, meu irmão? Só uma ameaça, bicho. Só uma ameaça. O que é sem dente? Tomar um socão, perder os dentes? Você ser enterrado, sabe? Comer capim pela raiz? E aí o Wake fala pra ele, você tá querendo dizer o que com isso? Tipo assim, ele já sacou que o bagulho tá ficando muito sério. E aí ele começa a tentar descontrair. Ele entra na brincadeira. Ele fala, vou descontrair. Cara, o William Dafoe é genial. Que ele manda assim, sabe como é que se come grama sem dente? Você arranca e engole. Aí, como o Howard tá bebaço, ele ri pra caramba. Só que o William Dafoe começa a rir, corta a expressão, fecha a expressão, cara. Tipo assim, não tem nenhuma graça aqui. Eu fui ameaçado, bicho. Esse cara é louco. Então assim, a ameaça é toda hora do Howard, cara. Tipo, é bizarro como o filme consegue esconder isso com o Howard sendo tão perigoso. Sacou? Eu vou falar uma parada que o diretor de fotografia falou. Ele falou o seguinte, exatamente isso aqui, ó. O Robert Eggers sabe como criar fome na audiência, mas ele não entrega nada de vez. Ele só entrega aos pouquinhos, escondendo o máximo de informação em cada cena, mas sempre entregando só um pouquinho. É só um pouquinho. Isso é criar atenção. É criar atenção. Receita de criar atenção. É claro, porque você como público tá perdido, no sentido de que quando tem uma cena muito clara, olha que loucura, você tem a última noite, antes de teoricamente o barco chegar, o Wake, ele tá animadaço o Wake pra ir embora, o Wake, não é o Howard, e aí ele serve o Howard e fala, você vai ter que beber, essa é a última noite, vai beber. Parece que ele quer simplesmente o cara beba, durma e acabe aquele pesadelo. Quando passa pro dia seguinte e o barco não chega porque tem uma tempestade terrível, mostra o jantar novamente, eles estão sentados em frente pro outro, tudo escuro, sombra, fechadão, muito tenso. Quem comenta meio de boa assim é o Howard, ele fala assim, o barco não chegou. Cara, o Wake, ele nem comenta, ele tá em silêncio, cabisbaixo, introspectivo, fechado, e ele é o cara acostumado com farol. Ele é o cara acostumado com farol, é o cara que vive lá, ele tá tenso, porque ele tá com medo, ele tá trancado com um cara que tá enlouquecendo e agora não tem nem a perspectiva do barco chegar. Tipo, é o pior cenário pro cara. Tanto é que tem a cena em que, pra mim, aquilo ali é realidade, em que ele fala assim, pô, você acha que você tá aqui há 5 semanas, há 2 dias, tipo assim, você ainda não entendeu, você tá fingindo o que tá acontecendo, e o cara, tá louco, a gente só passou uma noite, a gente só bebeu pra cacete. Quem tá entrando no looping de bebida e de loucura é o Howard. Todas as advertências que tá anotado no livro, provavelmente é real, cara. São reais. Provavelmente é real. A gente parte muito dessa perspectiva de que o Howard, ele é o mocinho da história e o Wake, ele é o vilão, ele é a ameaça, muito pelo William Dafoe. E aí eu não tô falando só do talento dele, não, mas assim, do que o ator traz, né? Que a gente já falou aqui inúmeras vezes, né? O William Dafoe, ele já até deu reportagem, né? Deu declarações sobre como as pessoas acham que ele tem cara de louco, né? Cara de maluco. Até então, né, o Robert Pattinson tinha cara de mocinho. Exato, filme, né? Então, assim, já vem com esse estereótipo. E aí o cara entrega um tipo de atuação onde ele tem essa oscilação que vocês estão colocando aí. Muito no detalhe, no sutil. O maluco é só um tritão louco tentando sobreviver. O cara transita de um declamador de profecia pra um palhaço, pra um chefe ranzinza, pra um cara coagido e ameaçado. E você não percebe em que momento ele mudou de uma faixa pra outra. Você simplesmente ouviu a música inteira, cara. Isso que é perfeito, isso que é brilhante, cara. Ele é um personagem complexo, tá ligado? Ele
é um personagem multidimensional. Ele tem tudo isso que você falou, Daniel. Cara, o que eu acho genial do Eggers é que ele cria algumas cenas que são absolutamente abstratas, subjetivas, que servem pra embasar ou justificar todas as interpretações que a gente tá tendo e outras interpretações também, claro. É muito genial. Tipo assim, tem duas cenas em especial. Uma é a cena do quarto, né? O Howard, ele roubou uma faca, escondeu. A gente não sabe se o Wake percebeu ou não. E aparece ele simplesmente sentado no fundo do farol lá na sombra. E ele tá, tipo, olhando pro teto do farol, né? Nas sombras com a faquinha na mão. Tu nem vê a faca direito. Ele tenta abrir o farol, aquela parte de cima do farol com essa faca. A faca quebra. Ele fica meio bolado. Aí ele vai até o escritóriozinho fechado, trancado do Wake, tenta abrir, abre e não encontra o livro ali, né? O livro com os registros dos atos dele, né? Dos afazeres dele. Aí ele vai até o quarto, né? Onde eles dormem. O que é interessante é que ele tira os sapatos, coloca amarrado nas costas assim, e ele vai pé ante pé com a meia dele, só de meia até o quarto. Quando ele chega sobre o Wake, que tá dormindo com o livro sobre ele, né? Ele tá com o livro sobre ele, já é genial, que a câmera tá enquadrando, enquadra, recua um pouquinho e você vê, por enquanto, só o livro. Aí o Wake olha pro livro. Quando o Wake olha mais pra frente, a câmera recua um pouquinho e você vê a chave. A chave tá do lado do velho. Aí o Wake vai em direção, ele tava querendo pegar o livro, aí ele já mudou de ideia, vai em direção à chave. Aí quando ele vai em direção à chave, ele para de novo. E a câmera só move mais um pouquinho, bem pouquinho suave, e enquadra, na verdade, o pescoço do Wake. E aí ele desiste da chave e puxa a faca. Essa cena, ele puxa a faca, quando ele bota a faca, cara, quase encostada no pescoço do Wake, o Wake acorda. E a câmera foca, como a gente falou lá atrás, no início do programa, foca só no olho esquerdo. O olho esquerdo, exatamente o olho esquerdo. Que é o olho que falta na cabeça que ele encontra lá loucão, é no sexto. Foca só no olho esquerdo. Cara, a reação do Wake é a mais estranha possível. Ele não reage. Ele simplesmente faz uma piada tipo, estranho como é que você tá usando os sapatos. O olho dele olha pra frente e olha pro canto. Exatamente. Faz esse movimento. Ele aí, reage sem explodir, sem se defender, sem tentar tirar a faca da direção dele. Ele simplesmente fala, estranha a forma como você tá usando o sapato, né? Aí o Howard recua, fala, não, eu que não queria te acordar e tal. A gente teve uma noite muito cansativa, muito difícil. Simplesmente o Wake vira de costa pra ele, peida e volta a dormir. Essa cena, ela serve pra muita coisa. Se você imaginar que ela é real, o Wake deschavou a parada, tipo assim, eu não tenho chance de sobreviver se eu reagir. Se eu reagir, eu morro. Então ele meio que dá uma deschavada, se você imaginar que você torce pelo melhor. Ou se é só uma projeção, como a gente tá falando, um bloqueio do Howard, ele esfaqueou o cara ali. Ele matou o cara ali. E digo mais, com uma facada no olho esquerdo. É provável. Então, essa cena, ela engloba a outra pra mim, pra finalizar, que eu acho que é tão complexa quanto, pra ver como o filme é dúbio, ele tem uma cronologia confusa que tá contaminada pela visão do Howard. O Wake, ele tá vestido com aquela capa de chuva, ele vira pro Howard e fala, cara, você não sabe nem se a gente tá aqui há 5 semanas, há 2 dias. Tipo assim, tu tá fingindo? Tu tá de sacanagem? Aí ele passa pelo Howard e fala, você sabe muito bem. Você sabe muito bem do quê? Do que eles estão passando, que já estão lá há muito tempo, de que ele é um problema, de que ele tá enlouquecendo. O que ele sabe muito bem? O que o filme mostra depois é, o Wake sai correndo pelo aquele corredor, né, que teoricamente dá ali no farol e tal. Uma coisa totalmente alucinada. Alucinado, ele sai correndo, aparece já ali do lado de fora do farol, no terreno ali, ele chamando desesperadamente o Wake, fala, cava, cava, cava. Ele começa a cavar um buraco. Nesse buraco, o Howard se antecipa, puxa uma caixa de madeira, ele vira a caixa de madeira pra gente, como se ele estivesse escondendo a caixa de madeira do Wake, parece que o Wake desaparece da cena, ele abre a caixa e tipo assim, tem garrafas de bebida. O Howard até faz uma brincadeira, tipo assim, provisões, né? Olha só, se você imaginar que essa cena é real, ela é muito louca. Tem no registro do Wake que o Howard está se destruindo com a bebida. Não faz sentido ele ter levado, teoricamente, o Howard pra um lugar secreto que tem uma caixa cheia de bebida. Tipo assim, não tem. E a preocupação dele é comida. Então, já começa por aí. Se você imaginar, talvez seja mais uma alucinação do Howard, talvez o Wake nem esteja lá. E talvez ele esteja abrindo a cova, saca? Tipo assim, onde ele foi enterrar o próprio Wake. Então você pode fazer uma projeção maluca. O Wake, na verdade, ele é uma aparição. Ele tá lamuriando, como ele tá lamuriando. Tipo, você é louco, você sabe muito bem o que tá acontecendo, o que aconteceu. E ele leva, talvez, o Howard pra própria cova em que ele foi enterrado. E ele gritando, cava, 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 seja talvez porque esteja até vivo lá, do jeito que o filme tenta mostrar que ele foi enterrado vivo, seja porque ele tá morto, porque a alma tá suplicante. É tanta leitura ali, sabe? E é tão interessante, porque não é vazio, não é por falta de informação, saca? É muito louco. Quero então puxar uma parada que eu percebi, que é sobre a gaivota, que você comentou, sem olho, né? A gente pode imaginar que a gaivota, na verdade, é tudo que incomoda o Howard. Eu fiquei muito com esse sentimento. Vamos colocar um ponto aqui. A interpretação que o filme nos coloca é que a gaivota ela esteja talvez com a alma, o espírito do marujo que o Wake matou. E aí, teoricamente, por que há essa relação? Porque a gaivota não tem o olho esquerdo e o Howard encontra, dentro daquele cesto das lagostas, ele encontra a cabeça com o olho esquerdo faltando. Mas olha como isso tudo é louco. Você encontrar uma cabeça dentro de uma armadilha de caranguejo
caranguejo, né, de lagosta. Improvável, também preservado, né? É, preservado. No mar. E se, na verdade, de fato, o Wake, que a gente chama de Wake, contou essa história pro Howard, muito tempo atrás, sobre as gaivotas. Isso ficou na mente dele. Pô, beleza, gaivotas assumem imagens de marinheiros mortos. Gaivotas, na verdade, são espíritos de marinheiros mortos. Aí depois ele reescreve a história dele com todas as vezes que o Wake faz alguma coisa ruim pra ele, que ele imagina que seja ruim, ou que chama a atenção dele de alguma forma, quem chama a atenção é a gaivota. E a gaivota não tem um olho porque ele vai furar o olho do Wake no futuro. E talvez o Wake tenha morrido muito cedo nessa estrutura que a gente tá vendo no filme. Sabe, tipo, isso já é a lembrança que o Howard faz de toda essa construção. E aí, olha que engraçado essa gaivota. Presta atenção, a gaivota, ela aparece pela primeira vez quando o Howard tá trabalhando. A relação de trabalho que a gente tinha pontuado. A gaivota está brigando com ele quando ele tá trabalhando. Beleza. Então, o Wake faz a mesma coisa. Outro ponto, quando o Howard cai do balancinho e machuca a perna direita, a gaivota vai até a perna direita dele e fica cutucando. Por quê? Porque provavelmente ele está sentindo dor ali e ele culpa o Wake pela perna dele ter machucado. Talvez quem tenha problema na perna seja o próprio Howard, nem o Wake. Olha só que interessante, isso é só especulação. Ele caiu do farol e ele caiu, a cena mostra claramente, ele cai sobre a perna direita, que é a perna que o Wake manca. Beleza. A gaivota começa a picar a calça dele, como se não tivesse nada ali, só tá picando. Só que se tivesse um ferimento ali, é muito mais comum o pássaro se interessar, caso tenha uma fratura exposta, algum machucado ali. Quando o Wake fala, você me perseguiu com o machado, e você viu que o Wake que tava mancando, correndo na direção dele, faz uma relação direta que talvez, se for o Howard que tá correndo, talvez ele esteja correndo machucado, cara. Tipo, com a perna dele machucada. Então assim, o filme ele vai deixando ambíguo essa cena do quarto, em que ele simplesmente vai matar o cara e desiste porque o cara acordou. Olha isso, o cara acordou e desistiu de matar o cara. O Wake vira de costas, né, fingindo que tá dormindo de novo, né, e o Howard começa a ter um olhar muito louco, assim, com um sorriso meio estranho, e ele fala assim, você não é humano, você não é mais humano. Tipo assim, se você pegar a cena, lá no final, que ele pega o Wake e transforma num cachorro, e leva ele como um cachorro até a vala lá, a cova, encaixa com essa cena, pode ter sido ali a situação, que ele simplesmente subjugou o cara, sabe? Tipo, alguma coisa aconteceu ali, saca? E aí vou falar mais ainda da gaivota, porque aí vai conectar com uma parada que eu sei que vocês querem voltar, que é o seguinte, em algum momento, e aí vocês reparem no início do filme que todas as vezes que o Howard vê alguma coisa que ele não consegue interpretar na realidade, é justamente quando ele está dormindo. Todo o início do filme, basicamente é isso. Ele simplesmente vê alguma coisa e aí depois é o dia seguinte dele trabalhando. Ele tá de noite, você quer ver alguma coisa, dia seguinte dele trabalhando. Sim. Tem um momento em que ele tá deitado na cama e a gaivota bate na janela. Quando ele olha pra janela, ele vê quem? Ele vê o Wake lá no farol, né? E aí eu fiquei pensando, cara, por que o Wake no farol chama a atenção dele? O que ele vai fazer depois que ele vê? Ele vai se masturbar. E aí eu falei, cara, a gaivota também mostra o incômodo que ele sente, porque ele sente atração pelo Wake. Porque ele tem uma atração pelo Wake e ele não aceita isso nele. Eu acho que você não precisa nem ir pela gaivota. Mas você é que a gente trabalhou isso ao longo do programa, sabe? Assim, dos dois estarem disputando a mesma identidade, sabe? O mesmo ser, a mesma constituição social. Então, assim, os dois terem uma atração em si, sabe? Pra mim, é uma disputa de poder. Também pode ser, mas eles têm uma relação quase que sexual. Sim, ali. Claro, e aí claro. A gaivota, quando ela bate na janela, pra mim também remete ao desejo que o Howard, ele sente pelo Wake, que está lá no farol. Então, até esse desejo reprimido que ele tem, que é um desejo sexual, né? E eles têm uma tensão sexual durante o filme, tá aí. E aí eu queria falar um pouco mais, porque só um detalhe mais um da gaivota, antes de a gente entrar nesse assunto de sexualidade. Quando o Howard, ele vê a gaivota morta dentro da cisterna, quem viu também a gaivota morta dentro da cisterna é a gaivota que tem um olho furado. Ou seja, a gaivota que tem um olho furado conhece a alma de um outro cara que morreu no mar, que morreu afogado ali dentro. Caralho, tá indo longe essa parada aí. Ainda tá, mas eu tô acompanhando. Mas o que isso quer dizer? Pra mim, é um simbolismo do seguinte: o Wake descobriu que o Howard matou um cara no passado que era o Winslow, que é o cara que tá afogado dentro da cisterna, sabe? Tipo, é outra gaivota. É um simbolismo interessante. Pra mim, até isso, sabe? Tipo, quer dizer isso. É sobre o porquê que o Howard mata em sequência a gaivota, porque ela descobriu o segredo dele. O cara que foi morto afogado. Que ele mesmo contou. Sabe? Vale ressaltar uma coisa aqui. Fica claro, sim, que ele matou o Winslow no passado. Quando ele quebra a quarta parede falando pra gente, ele fala assim, como é que eu posso alçar a outro patamar? Como é que eu posso crescer? Como é que eu posso, se não dessa forma? E aí, engraçado, eu tenho até marcada a frase aqui, ele vai descrevendo a cena que ele tá vendo o Winslow. Ele fala, eu tava vendo a nuca dele, nas costas e vendo a nuca dele, um golpe do gancho seria o bastante. Aí ele para e fala assim, foi. Aí ele fica em silêncio. Aí fala, não, eu não fiz, eu só assisti. Ele falou que ele matou. Ele confessou que ele matou. Pra gente. Ele confessou pra gente também. Ele confessou que matou e depois ele se arrepende. Que interessante. Pra
pra mim, Rodrigo, e aí eu entrando nesse assunto de sexualidade e a tensão sexual que tem entre os dois, pra mim, o Winslow e o Howard também tinham essa mesma tensão sexual, sabe? Eu acho que existe até um desejo reprimido nisso. Também. Provavelmente depois que eles tiveram alguma coisa, esse Winslow começou a tratar com desprezo o Howard, sabe? Pra mim até isso tá construído. As gaivotas pra mim basicamente é isso. Pra mim é um simbolismo da forma como ele bloqueia as coisas, sabe? Tipo assim, é a culpa que incomoda, essas coisas assim. Mas eu acho que disparado o tema mais importante desse filme é essa sexualidade reprimida. Posso só dizer por que eu acredito nisso? Só pra justificar. Depois vai ter uma cena que eu acho que você vai querer comentar, que é a relação que ele faz entre cachorro e uma necessidade de controle sexual. E esse cara é o primeiro a chamar o Howard de cachorro, em outro contexto. Mas o Howard, ele apresenta meio que uma referência pra ele de que cachorro é um controle sexual. Isso aí eu concordo totalmente. Eu acho que o tema dessa sexualidade reprimida é o tema do filme, porque, primeiro, cara, é só você ver, existem cenas de masturbação o tempo inteiro no filme. Isso não é à toa, isso não pode ser à toa. Eu sei que, naturalmente, isso já denota a ideia de isolamento, de privacidade, claro. Só que você tá falando de dois homens ali num contexto de ultramachismo, né, que é aquela época ali. Você tá falando do marujo, que é tipo assim, o sinônimo, né, do signo da masculinidade que você tem naquele momento, como a gente falou pela própria literatura. Pra mim, tudo que nós estamos conversando aqui que tem a ver com o Howard reprimindo, não é só o fato dele ter matado um homem, sabe? Ele não é só confuso por isso. Eu acho que a frase do filme pra mim é quando ele vira pro Wake, ele fala: você se sente envergonhado quando você deita ao lado de uma mulher na Ou seja, cama? eles já tiveram alguma relação. Pergunta clara de que ele se sente muito desconfortável de ter uma mulher do lado dele. Eu concordo, tá, com o que você tá colocando. Essa tensão sexual, ela é notória, ela existe. O filme tem vários símbolos pra trazer isso, né? Mas eu fiquei me pegando em dois momentos conflitantes, que é basicamente quando ele encontra a sereia. A sereia vai meio que fazer o que a sereia faz, né? Tentar seduzi-lo e capturá-lo, ele sai correndo. E tem uma cena de masturbação, basicamente, em que ele consegue, né, chegar ao orgasmo, e a ação posterior dele é quebrar o símbolo, né? Ele quebra esse símbolo, né? Que é a sereia. Essa montagem, na verdade, é muito doida. Tem muita coisa nessa montagem. Né? Inclusive ele fazendo sexo com a sereia também, né? Logo depois que ele, em teoria, teria matado o cara porque ele tá ali, sabe, tipo, furando uma parada. Ao né? mesmo tempo em que esse desejo reprimido ele tá no filme, também existe um desejo do personagem em que essa sexualidade dele não se expresse, e que ele tenha um outro objeto, né? Nem que seja socialmente estipulado, construído. Como é que eu vejo esse processo? E você colocou, a sereia é um ponto central pra mim, né, nesse sentido. No primeiro momento, você vai imaginar de fato que a sereia ali é o único contato que ele tem com um feminino e que vai ajudar ele a imaginar o que ele quer imaginar na hora da masturbação. Mas o que eu acho interessante é que você, primeiro, a sereia não é uma mulher, ela é um ser monstruoso, de horror. Já começa por aí. O que eu acho interessante é que, assim, você prestar atenção, quando ele tá sobre ela, naquela pedreira lá na pedra, não sei o que, a mão dele vai direto no pescoço dela, Ele tem uma repulsa pela mulher em si. E você percebe que a atração dele, teoricamente, começa na mulher, mas ele tá indo pra monstruosidade da sereia. Então, tipo assim, ele tem uma relação muito estranha com a questão do feminino ali, porque ele tá no bizarro o tempo inteiro. Ele repudia a mulher e fica no bizarro, sabe? Isso é muito doido. E o ponto pra mim é assim, claramente, o filme mostra isso. Eles quase beijam. O Wake, né, aquela cena em que os dois estão muito próximos, assim, pra mim, ele também projeta no Wake também o homem que ele gostaria de ser, que é um cara bem resolvido na cabeça dele. É um cara que teve esposa, filhos, é um cara que teve mulheres, não se envergonha ao se deitar ao lado de uma mulher, né? Ele sofre com essa parada, né? E ele descarrega tudo no Wake. O bizarro é que quando tem esse processo da masturbação, que é o ápice ali, né? Quando ele tem todo esse... É uma proliferação de imagens loucas, mas olha só a relação. Ele tem uma relação que, na verdade, não é uma mulher ali. Então, não é a mulher que tá gerando nele esse tesão. É, na verdade, uma monstruosidade que tem uma aparência meio feminina, mas não é mulher. Você tem, naquele momento que ele tá doidão, que ele tá, tipo, muito desejo, muito excitado, ele vê a cena que ele vai matar um cara, que é o cara que ele matou, que é um Winslow, que traz o desejo, talvez, porque ele talvez tenha tido uma relação com ele, mas também pela própria morte. O ato da morte talvez tenha dado pra ele o desejo. Naquele momento, ele vê tudo isso, cara. No momento que ele vai gozar. Ele vê também o velho, o Wake. Ele vê também o velho. Então, tipo assim, pra mim, o que se mostra muito claramente é que ele tá tão... Ele suprime, de fato, o que ele sente, e pra mim, a maior vergonha dele não necessariamente são os assassinatos, não, cara. Tipo, assassinato, sabe? É como ele não é o homem que ele deveria ser, sabe? Ele não é o homem que ele deveria ser. Aí, né, Fábio, a gente tem aquela discussão. Eu lembro que eu falei pro Fábio, tem um elemento que me incomoda, no tipo, que porra é essa? Que é isso? Ele, quando, na cena final, quando basicamente ele vai agredir o Wake, né, finalmente, né, ele sobe sobre o Wake, já é uma cena em que ele tá sobre o Wake, tem uma conotação sexual, em que o Wake se transforma no tritão, se transforma na sereia, tá lá tudo misturado. Um desejo por uma questão de submissão, um desejo de revolta. Parece que aquela cena ali não é
simplesmente de agressão, parece uma violação. Acho que é isso, em determinado momento a mão, o toque da mão, ele muda completamente, né? Um combate mais, se torna um carinho em determinado momento. Exato, é o contrário da sereia, é o contrário. Aí ele termina, ele soca o cara pra caramba, o cara, você tá me matando e tal, ele levanta, é muito doido. Primeiro que o frame já parece realmente alguém que acabou de ser abusado. Ele tá deitado, o Wake tá deitado de posição fetal, cócoras, tipo gemendo, ele fica de pé, e aí ele vai descendo a mão e coloca a mão sobre o pênis dele, e fica parado com a mão sobre o pênis dele. Então isso traz duas ideias. Ou ele ainda tá meio excitado ali porque ele acabou de estuprar o cara, violar o cara, ou ele tá sentindo tesão por aquela situação, que o cara tá tão submisso, tá tão machucado ali, tá tão, né, disponível ali pra ele daquela forma. Na posição de um cachorro, machucado. Né? E aí, lembra da cena em que ele tá no telhado, vê o Wake e vê a bunda, né, do Wake, né? Fazendo movimentos pélvicos, Como se fosse isso, né? Muito doido. Mas ele tem um desejo sexual pelo Wake e isso fica muito claro durante vários momentos no filme, né? Agora que você falou disso, Fábio, é interessante pensar que ele vai pegar a boneca da sereia no furo do colchão também. Ela vem dessa sexualidade trazida pelo colchão, sim, né? A boneca da sereia vem de uma sexualidade trazida pelo próprio buraco do travesseiro. Deixado provavelmente pra alguém, talvez, que tenha de fato usado o buraco do travesseiro, né, com a sereia pra ter alguma satisfação sexual. Quando ele tenta destruir a sereia, ele vai golpeando o chão como se ele estivesse golpeando o cara, sabe? Olha a cena que ele destrói a sereia com a faca. Ele não acerta a sereia no momento, ele tá golpeando como se estivesse golpeando o chão, sabe? Então eu fico assim, cara, tá tudo misturado. Esse filme, a gente tá vendo ao mesmo tempo cenas cronológicas que estão fora de ordem, cenas cronologicamente fora de ordem. A gente tá vendo projeção e lembrança, tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Quer ver, Fábio, uma incoerência? Ele pega o cara, transforma ele num cachorro. Detalhe ali, quando ele acabou de violar o cara, ou de agredir o cara, teoricamente ele tá, olha só que doideira, ele tá de pijama, o Wake ele tá de pijama, mas tá com colete preto. O Howard não, ele tá só aquela blusa branca dele de pijama, a calça com suspensório. Ele coloca o suspensório. Quando ele sai, a casa tá destruída, alagada da tempestade do dia anterior. Quando ele sai da casa, o cenário em si tá seco. Tipo assim, a grama tá seca, tá tudo seco. Não tá com resquício da tempestade do dia anterior. Ele tá com a mesma calça, mas ele já está com o blusão cinza que ele usa durante todo o filme. Então tu fica assim, cara, ele botou o blusão pra sair de casa? Pode até ser, por uma questão dele de ordem, de loucura. Pode ser. O Wake não, tá vestido da mesma forma. Mas ele não, ele tá com o blusão, que é o blusão que ele usou lá no quarto, teoricamente pra esfaquear o cara. Pode ser uma ligação. Mas tudo bem. Ele leva o Wake como cachorrinho até a cova, enterra ele lá numa cena absurdamente incrível. William Dafoe comendo a proclamando terra. Lá, parada, comendo terra. Cara, que cena absurda e difícil pra fazer, imagino. Só essa cena dele andando como cachorro, o Eggers faz questão de tornar a parada lenta, tornar o troço, absolutamente desconfortável. Humilhante, desconfortável. Já mostra uma total mudança de perspectiva do Wake para o Howard, né? O Howard, ele controlou absolutamente o Wake. O Wake tá realmente se sentindo como um animal, né? Se sentindo como um cachorro. Mas desde o início. Da cena em que você acabou de falar, dessa agressão, dessa possível violação, para de fato a cena em que se segue logo depois, imagino que possa ter aí um lapso temporal grande. Um lapso temporal que vai ser sinalizado talvez não só pela vegetação seca, mas pela essa possível destruição de psique do Wake. Talvez. E ele se submete de fato. E aí, é o que eu tô falando, olha que doideira. Ele vai e enterra o cara vivo, entre aspas. Aí ele lembra que a chave tá ali. Aí ele desce pra pegar a chave, o Wake parece estar morto. Não reage, só balança. Aí ele pega a chave, sai. Aí quando ele entra na casa, tipo assim, o Wake volta, pega o machado e acerta o ombro dele como se nada tivesse acontecido. O ombro, ele acerta uma machadada no ombro do cara, do Howard. E o Howard não reage. Tipo assim, parece que não foi nada aquilo. Ele simplesmente pega um bagulho de água, sei lá, um tonel, uma coisinha, acerta na cabeça do Howard e termina de matá-lo com uma machadada. Cara, essa cena não tem uma coerência lógica. Só parece um revanchismo, talvez, de uma alma desesperada. Não tem lógica a parada. E aí, eu acho que, vale a pena pra quem tá ouvindo esse podcast, assim, tentar depois fazer um exercício de construir esse roteiro cronologicamente na sua interpretação, porque eu fiz esse exercício, sabe? De, cara, calma aí, deixa eu construir a minha história em função disso, do que eu peguei, do que eu entendi aqui e amarrar. E aí, a história, né, como ela tem um formato de roteiro, né, de cinema, né, eu até construí ela com essa história, ela tem que ter 2 pontos de virada, sabe? E essas coisas todas, é engraçado, porque eu fui pensando, cara, não, o Winslow, o Howard, ele chega como Winslow carregando toda a
culpa dele, ele vai se envolver com esse senhor, em algum momento ele vai ter um acidente, vai machucar a perna, ele vai começar a beber, mas o senhor desconfiando dele e tal, sempre tem uma tensão um clima meio sinistro, mas em algum momento o senhor tá tranquilo porque eles vão embora. E aí o primeiro ponto de virada, o barco não chega, a embarcação que vai buscá-los não chega. Esse é o primeiro ponto de virada. Então a situação começa a ficar louca, o Winslow começa a beber muito, o velho não sabe o que fazer, o velho tenta esconder as garrafas, de repente enterrar as garrafas, não sei, sabe? Porque, tipo, de alguma forma ele tem que tentar impedir o Winslow, né, o Howard, de chegar lá. E em alguma dessas bebedeiras, o Howard comenta que ele não é o Winslow, né, que de fato ele comenta sem ele perceber que comentou. O velho guarda essa informação pra ele e num momento bem intenso deles, o velho usa isso pra ele. Pô, você tá mentindo pra mim, eu sei que você não é o Winslow, eu sei que você não é o Winslow. E aí sim, ele chega na verdade que, tipo, o velho sabe sobre ele, então ele tem que matar o velho. Pra mim, a construção vai por aí. Depois ele mata o velho e fica sozinho na ilha durante muito tempo. Mas pra mim é isso, ele matar o velho é ele matar o Tom, tá ligado? Ele matar o seu passado assim mesmo, tá não, ligado? ele poderia ser, sabe? Tipo, na minha cabeça eu tô construindo uma história. É uma metáfora, né? E aí matar o velho é o quê, né? Tipo, você, sei lá, você de repente tomar a personalidade do Tom, de repente o nome dele nem era Tom, ele só faz a mesma coisa que ele fez com outro cara, né? Não sei. Mas aí, uma história, pra mim, depois ele fica louco e se joga do farol. Ele se joga lá de cima. Ah, você acha que ele se joga lá de cima? Eu acho que ele se joga lá de cima. Eu acho que a cena dele rolando pelas escadas é a construção na cabeça dele porque ele não aceita que ele vai se matar, sabe? Tipo, que ele vai ficar tão louco a ponto de se jogar de cima do farol. Por isso que ele imagina aquela coisa, o farol me expulsou daqui, eu rolo pelas escadas e eu paro lá longe pra caramba do farol, num local sendo comido pelos pássaros, sabe? A gente comentou no início, eu comentei no início que esse filme é baseado em uma história de verdade, né? Que aconteceu em 1801. E eu não contei essa história pra vocês, né? Ao longo do episódio. Alguns relatos da época, né? Que ajudam a criar essa mítica, né? Porque a história vai crescendo ao longo do tempo, né? A ideia é que um cuidador de farol, ele morreu e o corpo, né? Foi colocado num caixão improvisado na sala, né? Numa parte da casa. E o cuidador de farol que sobrou, ele começou a conviver com esse corpo, né? Começou a conviver com esse resto mortal, né? Cara, que história fúnebre. É bem bizarro, né? E alguns barcos que passavam pela região não atracavam porque diziam que parecia que estava tudo bem porque eles sempre viam alguém acenando da casa. A teoria que eles estavam vendo era o corpo do cara que tava, né? Então é uma história meio fúnebre mesmo, assim. O negócio já tem um tom macabro. Caraca. Né? E se você pensar que talvez né, quem esteja morto é o Wake mesmo, e o Howard chega, pô, faz muito sentido pra essa história, até encaixa, né? Eu fui discutir com o Fábio, a gente teve uma última discussão que foi a cena final, a cena do Prometheus, né? Que é a cena em que o Howard simplesmente ele tá nu, né, nas pedras já, teoricamente depois de cair do farol lá, ele tá nu e as gaivotas estão comendo o fígado dele como no mito, né? E ele tá vivo, ele tá acordado. Falei, não gostei dessa moldura, não. Normalmente essas cenas finais que não se encaixam perfeitamente com o filme, o final do filme em si, né? A gente chama de moldura no cinema. E eu falei, puta, não sei e tal. Eu acho a metáfora com Prometheus e tal bem legal. O ponto é que você vai ver, a maioria dos vídeos e dos comentários sobre esse filme é sempre sobre a analogia feita com Prometheus e com os Tritões e com o Caramba 4, com a metodologia grega. O problema é que se ficar só nela, a gente perde muito, né? E sabe qual é o problema? Pensa o seguinte, a pessoa viu o filme, e aí, cara, tu tá doidão. Todo mundo, ninguém entendeu esse filme de cara. Não dá. Na verdade, ninguém entendeu no si. Ninguém sabe exatamente o que é pra ser interpretado. Beleza. Aí quando ele chega naquela cena final, ou ele chega num vídeo, porque ele vai falar assim, preciso saber. Aí vai num vídeo, ou vai num texto que fala sobre metáfora e fala, entendi. Acabou o filme. Acabou o pensamento, a reflexão, indagação, resposta, questionamento, tudo. Acabou. Ele chegou numa resposta dura que fez com que ele interrompa o processo que o filme tava nele. Então a pessoa que, teoricamente, não entendeu nada desse Prometheus, nada do Proteu, nada do Tritão, e ele continuou só se perguntando, cara, como é que foi ele isso? Vai conseguir ir muito mais longe. Muito mais profunda. Porque ele não interrompeu. Não interessa se você não leu mais profundamente ou se você viu o filme 50 minutos. Viu uma vez só. Ele trouxe as suas questões, você conversou com a pessoa, falou, eu acho que ele tá morto sim. Eu acho que ele tá sozinho. E pronto, isso é muito melhor do que você interromper esse processo de reflexão por conta de uma explicação dura e lógica e simplória. Eu concordo com você, realmente, isso é uma coisa óbvia, é uma coisa explícita, e você amarrar a sua interpretação a isso, é você ancorar, sabe? É um filme que traz pra você mais questionamento, sabe? É um filme que propõe que você viva uma experiência, sabe? Do que é um filme que traz respostas, de fato, pra si. E você pode usar isso pra você, a partir dali, como um meio pra você pensar o filme, mas não como um fim. Tipo assim, o filme fala disso, né? Então tá bom. O filme é sobre Tritão e Prometeu e acabou. Não, isso aí realmente acaba sendo um desserviço. É uma escolha que, assim, eu entendo que vai trazer mais gente, talvez, porque a maneira como ele construiu a história... Isso é o horror do filme, né? Isso é o horror. Então, não é um filme sobre isso.
é um filme que usa isso como mecanismo pra fazer você pensar em outras coisas. Como ele não dá as respostas, ele pode ter afastado muita gente ao longo do caminho. E aí, quando ele fecha o filme dessa forma, penso eu também, além da alegoria, além dessa carga de informação, aquela galera que tá ali pra uma resposta lógica, ela vai ter a resposta lógica. Então, assim... Pode ser. É que também no fundo, assim, o final é interessante porque, cara, o Howard vai passar se punindo o resto da vida, o resto da eternidade. Não interessa. O espírito dele vai estar sendo carcomido por gaivotas pro resto da vida. É isso que ele quer dizer, o arquétipo, o né? arquétipo. O arquétipo Exato, é esse. exato. O arquétipo não é tipo, ele é Prometeus. Não, não é isso. O arquétipo é, ele está se punindo o resto da vida. O resto da é vida, isso. o resto da vida. Então... E pior, talvez não pelos assassinatos, pela repreensão sexual dele. Talvez, né? Então... Talvez. Cara, esse filme é um filme muito rico e eu vou falar pra vocês. Foi um quadrando mais difícil de gravar, assim, sabe? Foi muito difícil mesmo. Foi muito difícil. Fazer pauta foi difícil. Foi cara. difícil. Tu tá de Fazer sacanagem. pauta foi difícil e aconteceram várias coisas sinistras gravando aqui, mas tudo bem. Várias coisas sinistras. E eu fico abismado, assim, com a grandiosidade desse filme. Pra mim, é o melhor do Robert Eggers. É o melhor, assim, disparado, porque ele é muito complexo. A gente apontou aqui camadas, camadas e camadas do filme. Tem muitas outras, cara. É. Tipo assim, muitos mais outros debates. E no fim não existe resposta, sabe? Você pode modelar o filme da forma que você quiser. É um filmaço, é um filmaço. Tá entre os melhores terrores dos últimos 10 anos e incrível. Isso é o expressionismo, né? Isso é o expressionismo. É falta da lógica, você simplesmente, pela sensação que aquilo te passa, você criar uma relação, sabe? Então eu achei É fantástico. o melhor filme de Lovecraft sem Lovecraft. Muito É bom. mesmo, cara. Lovecraft é perfeito nessa... Tecnicamente louvável também, pelo que a gente falou aqui, fotografia, som, interpretações. Pô, as interpretações. A gente não falou do Robert Pattinson diretamente. É incrível o Robert Pattinson. Tipo, é um trabalho incrível do garoto, A cara. luz, como trabalhar a luz aqui nesses ambientes. Os caras gravaram em 2 semanas e meia e eles não podiam gravar na chuva. 2 semanas e meia, sério? Os caras Cara, gravaram em 2 semanas e meia, eles não podiam gravar na chuva porque, pô, molhariam os equipamentos. Foi um problema. Eles gravaram na ilha durante 2 semanas e meia, não sei se foi tudo nas 2 semanas e meia, mas tem uma parte que é set, sabe? Que não é locação. É uma parte da casa. Eu não falei na hora lá, né? Mas o Defoe faz aquele monólogo, aquele amaldiçoar, né? Aquela profecia inicial num take só, de olho aberto quase por 2 minutos. O Pattinson tem um esforço físico gigantesco. Ele faz um monólogo comendo Cara, terra, filhão. Porra, é muito fora da casa. Muito fora da cara, casa. eles receberam os papéis e eles são muito diferentes, né? O William Dafoe e o Robert Pattinson, a maneira de pensar a atuação. Então, assim, de imediato, o Robert Pattinson queria o improviso, queria viver a cena pra poder colocar a carga dramática, encontrar o personagem dele, encontrar o tom da cena. E o William Dafoe é o contrário. Tipo assim, é ensaio, ensaio, ensaio. Tá tudo preparado pra chegar lá. Aí chega o Eggers e fala, amigo, ensaio, filho, ensaio, porque vocês vão ter que ter posição correta da luz, vocês vão ter que ter movimentação correta na cena, na composição que eu já defini, tá tudo marcado, tá tudo no chão aqui marcado, filho. Então o Robert Pattinson teve que se adaptar também a encontrar essa atuação a partir de algo que ele não estava querendo, que era a partir do ensaio, que talvez não seja comum pra ele, não fosse tão natural pra ele. E ele faz um trabalho muito, muito bom, cara, muito bom mesmo. Melhor bêbado, Gabriel falou, melhor bêbado. Melhor bêbado do cinema que eu já vi. Caraca, ele manda muito bem, cara, o garoto realmente... O melhor, Incrível. bêbado mais realista do cinema. O melhor bêbado tem o Charlie Chaplin e tal, que é o Stones. Mas o bêbado mais realista da história do cinema. Tenho minhas dúvidas se vocês não estavam bêbado de verdade, porque não é possível. Muito bom. Muito bom, muito bom. E se você quiser continuar essa conversa com a gente, você pode procurar a gente nas nossas mídias sociais e expandir essa discussão, né? Então, a gente tem, pô... Enquadrando o verso. o Enquadrando Verso. Então a gente tem o Twitter do Enquadrando, que é Enquadrando Underline. A gente tem o nosso Instagram, que é Enquadrando Underline Oficial. A gente tem até o TikTok, Enquadrando Underline Oficial. A gente tem o YouTube, que é youtube.com/enquadrando. Você pode mandar um e-mail pra gente também, se você quiser falar alguma coisa mais, sabe, longa e introspectiva. Esse filme é digno de e-mail. Um poema de Shakespeare, tá ligado? De tudo. Se quiser falar alguma coisa mais longa, beleza, manda um e-mail pra gente, contato@acaboudeacabar.com.br, e não deixe de acessar também o canal do nosso padrinho aqui, Gabriel Gaspar, lá no Acabou de Acabar. Em breve tá voltando, Que o Gabriel tá voltando e eu lá tô apresentando por enquanto, né? Tá brilhando. O Enquadrando mais difícil que a gente já gravou. Nossa, tá todo mundo exausto. Agradecer a todo mundo que ouviu esse podcast. Vale a pena, hein, pessoal? Ficou incrível o programa, hein? Então é isso aí, galera. Um grande abraço e bons filmes!
vamos pra sinopse e vamos poder falar sobre essas camadas de O Farol. Pô, finalmente, cara, que introdução brilhante no Enquadrando, cara. Só quero dizer que tô muito orgulhoso de fazer parte disso. Gabriel, se elogia. Eu gosto disso. Se a gente depender do Gabriel, a gente sempre... A gente sempre sai bem. Nós sempre somos incríveis. Eu sempre fui empolgado. Vou falar uma coisa pra você, nosso ouvinte. Você, por acaso, muita gente sim, talvez, né? Mas você assistiu, sei lá, TNT hoje, HBO hoje? Aonde isso vai? Muita gente não, sabe por quê? Porque é pago, sabe? Porque é pago. O Enquadrando não é pago. É de graça pra você sempre, sempre, beleza? E continuará sendo, sempre de graça. Continuará sendo, sempre. Você irá agir agora, de acordo com o nosso comando. Pausa. Eu limpo a boca que bebeu um gole d'água que tá seco. Caraca. Sinopse. No início do século XX... já tá errado essa sinopse, que já que não é. Fica na virada. Vou tirar. Final do século XIX. Na virada do século XX. No final do século XIX, dois faloreiros... Porra, vai ser foda essa. Faroleiro. Essa palavra é muito difícil. Eu vou tentar. Faloreiro. Farofeiro. Faloreiro. Dois faroleiros vão se isolar em uma ilha para cuidar... Faloreiro. Farofeiro. Deixa eu falar. Não, você tem que falar desde o início, Fábio. No final do século XIX... Dois farofeiros. Dois faroleiros vão se isolar em uma ilha para cuidar de um farol por 2 semanas. E suas personalidades vão assombrar um ao outro. 4 semanas. São 4 semanas? Acho que são 4 semanas. Faroleiro.